Sou apaixonada por mulher e empoderamento feminino. Sou maquiadora e é uma parte que poucas pessoas do mercado financeiro conhecem. Não, agora todo mundo vai saber. Legal. Agora todo mundo vai saber. Ao invés de eu falar para o cliente pagar via Open Finance, quando eu tô fazendo uma negociação com ele, mas eu tenho, não sei, tem alguns que comentam, não, eu não tenho mais conta nesse banco, eu não sei como é que eu vou pagar, me gera um boleto aí que depois eu pago. Não, mas agora você consegue fazer online, você pode pagar com qualquer outro banco. Preciso falar pra ele, paga via Open Finance. Você sabia que você pode pagar agora com o seu saldo de qualquer outro banco? Então isso trouxe pro cliente falar, é? E lidar com manifestação do cliente era uma linha muito tênue, porque assim, você tinha que ter o papel do banco e provar pro cliente que ele estava errado. E você tinha que defender, olhar e mostrar que o cliente estava certo e ver qual era o processo que estava errado. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast. Seu podcast para falar de economia aberta, de Open Finance, Open Insurance e o que mais vier por aí dentro do mercado. Eu sou Gabriel Pereira, sou criador da Let's Open e toda segunda-feira eu mando uma curadoria de notícias de tudo que mais é interessante do mercado, o que aconteceu numa segunda-feira de forma fácil de digerir e principalmente organizada, para você ver só o que faz sentido para o seu negócio, para você já começar a semana bem. Além disso, no nosso podcast aqui da Let's Open, a gente traz profissionais de diferentes pontos de vista da indústria e podem aí contar um pouco das suas percepções e como estão construindo soluções que estão fazendo a diferença no nosso ecossistema. Hoje a gente vai bater um papo super especial aqui. A gente, inclusive, vai abordar aqui bastidores e um pouco de soluções diferentes, públicos diferentes e bastidores de uma das soluções que foram premiadas no Open Awards em 2022. Queria agradecer a presença da Andressa aqui, só para fazer uma breve apresentação. A Andressa é formada em administração, então aí para quebrar essa corrente de pessoas de tecnologia, então mais uma companheira de curso aqui. Ela tem especialização em gestão de projetos, também já estudou na Ohio University e tem uma carreira muito legal dentro do Bradesco. Passou por lá 10 anos, no final estava atuando dentro de canais digitais. Fez essa mudança para o Banco Mercantil do Brasil, onde está liderando o time de Open Finance, olhando tanto para o regulatório quanto para negócio. E também estava numa solução que foi super legal, que eu achei bem criativa ali, de usar a iniciação de pagamentos dentro da jornada de crédito. A gente vai explorar isso aqui mais, mas eu já queria agradecer a presença aqui. Andressa, super obrigado pela sua participação. Imagina, eu agradeço primeiramente o convite. Fiquei muito feliz, né, de poder compartilhar, dividir um pouquinho da minha trajetória e de como que lidar com o Open Finance num banco aí um pouco menor, né, do que os grandes, que estão sempre em evidência, e também diferente do público que a gente atua. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Boa, vai ter bastante tema para a gente explorar. Antes da gente entrar nesse mundo aqui de Open Finance, eu queria conhecer um pouquinho mais de você, saber quem é a Andressa, de onde você vem e tudo mais. Queria conhecer um pouco mais desse lado. Então, vamos lá. Bom, sou Andressa Tavares, como as pessoas me conhecem no mercado. Sou filha da Iáurea, pernambucana, neta da Josefina, né, que veio aqui para São Paulo com 7 filhas, mãe solteira, para cuidar e tudo mais. Também filha do Manuel, já falecido. Né, ele nem acompanhou a minha trajetória. Quando eu entrei no Bradesco, ele faleceu 3 dias depois. Então, caramba, toda essa minha trajetória, infelizmente, não acompanhou. Mas eu sei que de onde ele está acompanhando. Sou casada, sou madrasta. Meu enteado tem 6 anos. Mora comigo desde os 2. Sou apaixonada por ele. Bom, fui criada no Grajaú, periferia de São Paulo. Né? Então, mais uma sobrevivente, mais 30 anos contrariando as estatísticas, mais uma vez. Legal. Sou apaixonada por mulher e empoderamento feminino. Sou maquiadora, e é uma parte que poucas pessoas do mercado financeiro conhecem. Não, agora todo mundo vai saber. Legal. Agora todo mundo vai saber. Mas eu tenho uma segunda profissão. Eu desenvolvi deve ter uns 8 anos, mais ou menos. Muito no intuito de... Começou como um hobby. Então, minha mãe, ela tem um histórico, assim, de... Sempre trabalhou em produção.
se formou tardiamente, né? Lá pelos 40, ela conseguiu fazer uma faculdade de pedagogia e foi ser professora. Então, eu acompanhei esse processo dela, mas ela sempre fez os famosos bicos. Então, ela era cabeleireira dentro do salão. Eu olhava assim e falava, cara, eu odeio mexer com cabelo, não quero mexer com cabelo. Mas sempre tinha alguém querendo fazer maquiagem. Falei, pode ser, vou fazer um curso. E aí, eu fiz e começou com um hobby. Virou uma profissão, já dei aula no Senac. Que legal. De maquiador. E eu sempre conciliando. Eu já tinha minha carreira no banco, já trabalhava. Mas sempre gostei, então atuei muito no mercado de noivas até a pandemia, né? Porque a pandemia veio, lascou com tudo. Principalmente o mercado de eventos, então formaturas, casamentos e enfim. Então, esse é um pouquinho de mim. Caraca, essa vida dupla aí. Da dupla jornada. Eu sinto, assim, óbvio que comigo tá dentro do mesmo ambiente, né? Então, eu não sinto tanta diferença quando eu tiro o crachá de uma... da Francis Tech, vou para Let's Open, ou ao contrário. Mas é um mercado muito diferente, né? Então, como é que você conciliava ou concilia as coisas? Imagino que, por ter começado como um hobby também, acho que a forma de lidar deve ser bem diferente, né? Exato, bem diferente, porque assim, eu não olhava como a minha principal fonte de renda. Né? Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Quando eu entrei no mercado da beleza, eu falei assim, bom, isso aqui é um universo, é apaixonante. Então, era realmente um lance de hobby, de você olhar e ver a mulher, ele senta na cadeira e ela senta de um jeito e sai de outro. Então, e conciliar isso era muito louco, porque eu tinha eventos que era na sexta-feira à noite. Então, eu passava o crachá às 18 e já pegava o Uber com a mala, ia pro banco com malas de viagem, assim, que é onde tinha as maquiagens, e ia fazer os atendimentos. E ficava no evento, eu fazia festas de empresa, maquiagens artísticas, maquiagem social, né? Eu vi que de casamento, às vezes as madrinhas e tal, o pessoal chegava super cedo antes, porque tem uma quantidade... tem um limite ali de maquiadoras, então tem a fila, tem a ordem, etc. E você sempre fica num horário bem ruim, vamos dizer assim, né? É sempre uma carga horária que pega o final de semana, pega a madrugada, pega... Exatamente. Eu cheguei um período a trabalhar de segunda a segunda. Então, era de segunda a sexta, eu estava no banco, das 8 às 18, quando não as horas extras, né? E aí, chegava sexta à noite, era evento e até domingo, né? Então, era um atrás do outro, o dia inteiro. Mas era muito gostoso, assim. Era muito cansativo, mas era muito gostoso. E aí, na pandemia... Parou tudo. E aí, quando retorna da pandemia... Ficou só com implantação de madrugada. Aí foi, nossa, implantação. Ainda tinha esses poréns, né? Quando eu estava no Bradesco, eu tinha acompanhei algumas implantações na madrugada e era bem cansativo, mas fazia parte. Eu sempre gostei, workaholic, né? Paulista. Então, o não fazer muita coisa me incomoda. Eu gosto de ter 1 milhão de coisas para fazer e ter que dar conta. Então, isso às vezes... Eu acho que um dos motivos de eu ter me mudado de São Paulo é para brigar um pouco com esse sentimento, porque ele me persegue muito, mas de que às vezes eu não consigo aproveitar, porque a forma de aproveitar parece que tem que ter uma métricazinha. Uma medição, quanto que tá rei, né? Assim, aí eu falo, não, cara, só desliga às vezes. Aí eu fico brigando um pouco com esse pensamento, mas eu confesso que eu sempre perco para ele e acabo cedendo, assim. Eu queria entender um pouco, assim, você começou muito cedo com isso, em que momento, assim, você já tinha uma ideia do que você queria fazer, a administração surgiu, ou também foi o que sobrou? Vamos fazer ADM, isso acontece com muita gente. O clichê, né? Não sabe o que fazer, vai fazer ADM. Exato. Cara, é muito louco, porque assim, a única certeza que eu tinha na época de adolescente ali no colegial era que eu não queria trabalhar em banco. Isso é ótimo, você já começa de um... Eu tinha a clara certeza de que eu não queria. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, vendendo chocolates, trufas e ovo de Páscoa e pão de mel na escola. Muito para ajudar em casa, né? Todo aquele processo. Então, eu sempre vi minha mãe se virando em 80, então ela tinha o trabalho e ela vendia de tudo um pé, mas já vendeu de tudo. Se você der um copo, ela vai vender, porque ela tem essa veia. Então, eu sempre puxei isso dela, de ter uma veia muito empreendedora. E da 8ª série até o ensino médio, 3º ano, esse era o meu trabalho. Eu fazia durante o dia e vendia na escola à noite, estudava à noite.
E fazia os famosos cursos profissionalizantes. Dentre esse curso profissionalizante, eu, como morava lá no Grajaú, e não sei quem conhece, mas para quem não conhece, é bem longe do centro da cidade. O curso que eu fazia era na Roosevelt e eu morava no Grajaú. Então, era tipo umas 3 horas para chegar diariamente. Eu já comecei ali o processo de trabalhar fora, né? Não, então, esse período que você levaria para ir e voltar é maior do que o tempo que eu faço de carro daqui até Volta Redonda. Tipo isso. Que tá a 400 quilômetros, mais ou menos. É bizarro. É muito tempo, cara. Era muito tempo de ônibus, então era ônibus, era trem. O trem não tinham todas as estações que tem hoje, né? Então, e dentro desse curso, o final era ali te encaminhar para o primeiro emprego de menor aprendiz. Uhum. E tinham várias empresas, tinha a indústria de banco e tinha várias outras indústrias. E eu falava para a professora, olha, não me manda para uma entrevista para banco, porque eu não quero trabalhar em banco. E você teve algum fato específico que te fazia ter essa... Não, eu achava que ia ser muito chato. Porque a visão que eu tinha de banco com 17 anos era agência. Então, mas na agência, o que eu tinha, assim, na minha época, na minha cidade? Pô, não sei se é o que eu quero, não, mas, pô, 6 horas, pô, o salário parece muito bom. Porque, assim, o salário é meio que balizado com o capital, né? O VR, VA, etc. Então, era absurdo o valor para Volta Redonda, assim, na época. Hoje eu já não sei como é que tá. Mas isso despertava muita atenção. Eu falava assim, putz, pode ser, assim, de repente eu vou ficar lá no... Posso te ajudar e deixa acontecer. Eu fui, posso ajudar. Cara, mas eu olhava e eu via a rotina. E eu sempre fui meio assim, eu gosto do desafio, de chegar e falar, tá, o que tem hoje, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que descobrir. E eu olhava pra agência e falava, cara, a pessoa que tá no caixa, ela vai receber o pagamento. Eu tinha essa visão. Depois que você também vai trabalhar, você vê que não é bem assim. Mas eu tinha essa certeza. E aí, o sonho do meu pai era que eu fizesse jornalismo. Então, eu tinha ali um viés. E minha mãe queria que eu fizesse odontologia. Caraca. Aí, pra desagradar todo mundo, falou, vamos fazer... No meu intuito de fazer jornalismo, eu fiz uma entrevista na Reuters. E eu não passei. Foi minha primeira frustração, assim. Você já conhecia o que era Reuters? Não, eu me inscrevi e eu já pesquisava, porque eu queria entrar. E fui fazer um processo ali de menor aprendiz. Na época, eu tinha 17. Eles só pegavam a partir de 18. Uhum. Então, eu não passei. Fiquei super frustrada. E aí, o curso ligou e falou, tem uma vaga. Banco Santander, na época. Tá bom, né? Eu ia acabar a minha renda de chocolate na escola, porque eu já estava no último ano. Eu não sabia ainda o que eu ia fazer na faculdade. E eu precisava de dinheiro, porque pouco ou muito era o que ajudava a complementar a renda dentro de casa. E eu falei, vou fazer a entrevista. Mas, assim, fui naquelas do tipo... vamos. Fiz, passei... E falei, bom, melhor pingar do que secar, né? Claro. Então, vamos embora. E na época era R$300, R$350, eu acho. O salário e fui, então, foi aí que eu começo a entrar, a minha entrada no mercado financeiro. Então, para quem nunca quis trabalhar em banco, hoje já tem 13 anos de banco, não me vejo, né, assim, eu gosto muito do mercado financeiro, me apaixonei, mas não tinha essa pretensão. E aí fui trabalhar em agência com o coletinho do Posso Ajudar. Né? E como é que era trabalhar na agência? Porque eu tenho uma visão de que lá é tipo um buffet de self-service. Vai ter de tudo. Pode ter um dia tranquilo. No Rio de Janeiro, especialmente, já teve gente fazendo churrasco dentro da Caixa Econômica. Você puxar de história sobre... Carioca, ele precisa muito ser estudado, porque eu amo o Rio. Sempre que posso, estou lá. Esse ano já fui 2 vezes, mas assim... É particular, né? A galera precisa ser estudada, realmente. Tem umas histórias muito, muito diferentes, assim. Mas como é que era um pouco, assim, desse dia a dia? Era muito louco, porque a minha agência, ela não era uma agência de rua, mas ela ficava dentro do Hospital das Clínicas. Então, eu tinha uma diversidade de público muito grande. Então, eu tinha desde pessoas que estavam com situações super delicadas de saúde com algum parente, né? Então, ali no banco e tentava fazer algum tipo de empréstimo. Enfim, tinha uma série de situações difíceis. Tinha os médicos. Então, também já era um outro nível, uma outra galera. Tinham todos os funcionários ali da limpeza, da segurança. Então, era bem dinâmico o público que eu atendia. E tinham vários casos, né? Então, assim, eu era o médico que... Para
ainda tinha a porta giratória, então travava todo santo dia com os estetoscópios, com as parafernálias todas que eles usam. E era muito, muito louco, assim. Tinha um recorte que eu adorava trabalhar, que eram deficientes visuais, que atuavam dentro do HC. E eles tinham conta lá. Então, o processo de você ajudar a pessoa... Porque, assim, no Brasil, né, toda a parte de fraude é muito complicada. Sim. Então, eles já tinham ali uma resistência do tipo... Será que é a pessoa do posso ajudar mesmo que vai estar me ajudando? Será que eu não vou ser roubado? Será que... Então, eu aprendi muito... Como é que você prova que você é você? A gente tinha uma plaquinha com o nome e tinha escrito em braille. Ai, que legal. Então, minimamente, eles conseguiam saber. Não eram todos que liam braille, mas eles sabiam ali que eu era do banco e tinha algumas identificações na roupa que a gente usava. Então, além do colete, usava uma plaquinha com o nome. Mas era, assim, foi uma experiência muito louca, porque para quem trabalha em banco, trabalhar em agência é um termômetro. E até então era a minha visão de banco. Banco era isso. Sim, sim. Eu, assim, a minha visão de agência é que, óbvio, né? Você precisa de renda, etc. É um lugar que tem uma remuneração legal, principalmente se você pensar fora da capital e tudo mais. Mas eu tenho uma sensação de que a pressão e o custo-benefício, às vezes, é bizarro. Porque um cara que trabalha no caixa, todo dia ele pode ir trabalhar e voltar mais pobre do que ele entrou. Porque ele pode errar. Se você erra o troco, você ficou com prejuízo. Aí, além de ficar no caixa, você tem que vender também. Tem meta de venda. E aí o cara que atende a pessoa física também atende a jurídica e muita meta. Então você não tem um segundo de respiro, assim. É muita pressão. Eu acho assim, quando eu vejo lá os casos de pessoal que tá adoecendo, né? Então, parte mental, psicológica, etc. Cara, da agência nem se compara. É uma pressão... É bizarro. Todo dia de manhã tem a famosa reunião, né? Então... As pessoas acham que quem trabalha na agência é só 6 horas, mas não é. É 6 pro público, né? Pro público. Então, você entra antes e você sai depois. Né? Então, até a gente tem os funcionários que trabalham 6 horas, mas ainda assim você precisa chegar um pouco antes, até para se organizar e participar da reunião. E aí a meta, tanto de CAP por dia, tanto de seguro, tanto de empréstimo, quanto que tem que produzir. Então, tudo conta, tudo soma, ponto. E ali eu vi uma oportunidade, porque eu comecei a entender um pouco de produto do banco, o que era uma capitalização, o que era um seguro, o que era um investimento, o que era um CDB, o que não. Tem muito incentivo a estudar também, muito muito incentivo. Então, assim, eu estava no último ano do ensino médio, decidindo o que ia fazer da vida, e eu falei, bom, existe uma possibilidade, mas eu tinha uma visão muito limitada até então. E para mim, a visão era aquela ali da agência. Você não sabe até quando fica, né? Tem, tipo, um limite do contrato. São 2 anos de contrato de jovem aprendiz. E depois você pode ter a oportunidade de um estágio até você ser efetivado. Né? Na época, eu fiquei no Santander cerca de 8 meses. Até eu migrar para o Bradesco. E nos primeiros 6 meses, aí eu entrei na faculdade. E aí foi quando eu decidi por administração, né? Por quê? Na época, eu conversei com a minha tutora, né, num processo de feedback até, assim. Eu falei, tá, eu quero entrar no banco. Né, eu quero ser funcionária do banco. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer uma faculdade. Faculdade de quê? Bom, para trabalhar aqui na agência, você precisa fazer economia, matemática. E eu, assim, né, já revirando o olho, pensando, mano, nunca fui boa em exatas, não vai dar certo. E administração. Eu pensei, bom, a administração, de todas que ela me falou, é a única de humanas. Porque o resto era tudo exatas. E, assim, eu nunca fui péssima, mas também nunca fui boa, entendeu? Para números. Eu falei, não vai rolar. Eu vou fazer administração. E aí, na época, eu conversei com a minha mãe. Falei, bom, é isso. Acho que eu vou fazer administração. E minha mãe, isso, porque daí você vai administrar todos os nossos negócios. E os negócios eram vender Natura, vender Avon, vender coisas do tipo, vender chocolate. Esses eram os negócios da família. E é isso. Eu falei, bom, tá, vou fazer. Na época também, eu já estava no... É engraçado que nesse momento, assim, eu lembro de papos que eu tive com amigos, assim, papos bem ingênuos, assim, da vida, né?
E parece que fazer gestão das paradas é super gostoso, assim, né? Não, é. Bom, vamos fazer um negócio. Eu lembro até hoje de uma ideia que um amigo meu falou que era, assim, completamente maluca, assim. Porque eu tava fazendo administração, tinha um amigo que tava fazendo oceanografia, mas ele, tipo, tinha um sítio do avô dele lá e tal. E um outro fazendo veterinária. E aí ele, pô... E aí a gente vai montar um hotel para cachorro e, putz, faz a gestão, o outro vai cuidar dos animais e a gente faz no... Eu falei, cara, como é que a gente é maluco, fazer a gestão assim? de um hotel, assim, é super tranquilo, Não, né? E ele queria fazer um hotel para cachorro em Volta Redonda. Eu falei, cara, a gente ia nascer falido, assim. Já não ia dar... Já não ia ter retorno. Não ia dar na época. Hoje, talvez, o pessoal tá gastando mais dinheiro com pet e tal. Eu que o diga, mas... enfim... Mas tem essa visão, assim, pô, vamos fazer essa gestão e toca tudo e tal. Vai ser legal, velho. Vai ser super tranquilo e tal. E foi aí que eu entrei e falei, então tá, então vamos fazer administração. É uma matéria, um curso genérico, que tem vários leques. Atende E durante a jornada lá dos 4 anos, eu vejo no que eu vou me especializar. E foi aí que eu entrei em administração. Então, no meu primeiro semestre de faculdade, eu estava lá no Santander. E aí... Saía do Grajaú, ia para as clínicas, ficava o dia inteiro fora, corria para pegar o ônibus para voltar, porque 11 horas, era 11h30, 11h40 era o último, né? Nossa. A aula acabava tipo 10 para as 11. Eu assustei quando eu me mudei aqui para São Paulo, que eu comecei a faculdade em Volta Redonda, depois vim para cá. E a aula acabava às 11, cara. Eu achava um absurdo isso. Cara. E o professor faz chamada no final, né? Que é para te segurar ali até... Exato. Exatamente. Eu sempre achei absurdo. Falei, caraca, 11 da noite, cara... Mas, ao mesmo tempo, era um absurdo se a aula começasse às 6. Porque é impossível você chegar às 6 numa aula. Às 7 já é muito difícil. Já era muito difícil. Todo dia a galera chegava atrasada. E não era porque tava no bar, era porque não conseguia chegar na faculdade. Então, meio que assim... É o que é, assim. Não tinha uma solução muito clara. A não ser que tu quisesse fazer aula sábado. O que eu prefiro me ferrar de segunda a sexta. Assim. Não, eu também. Sábado não dá. E como é que você foi depois pro Bradesco? Pro Bradesco. Mas aí, se você mudar pro Bradesco, a logística ficava pior ainda, né? Até que não, porque quando eu fui convidada, a vaga era no Morumbi. Na época, eu estudava na Chácara Santo Antônio, então era muito perto. Ali o prédio era no Morumbi, ali do lado da Globo. E era até mais perto do que eu ir para clínicas, né? As estações, Morumbi chegava antes do que Hebraica. Então, logisticamente era mais fácil. Não era ainda na Cidade de Deus, em Osasco. E foi assim, um dia eu estava lá, trabalhando, atendendo, chegou uma telefonista, me chamou lá fora, tem um telefone para você. Eu já gelei na hora, né? Porque você pensa, quem vai ligar no trabalho? E era uma recrutadora e falou assim, tem um processo seletivo aqui do Bradesco. Que isso, na Caruda? Na Caruda, no telefone da empresa. Caraca! E aí, se você quer participar... Aí falou, não é comigo aqui, não é comigo. Mas, olha, nesse número pode ser... É tipo isso, então, moça. Olha, eu não posso falar agora, né? Aí eu fui lá no fundo, assim, na cozinha, que tem o esconderijo dentro das agências, né? Fui lá e falei bem baixinho no banheiro, assim. Falei, não, eu aceito. Me manda as informações por e-mail, a gente conversa. E aí... Eu desliguei e fiquei super aflita, super com medo, do tipo, mano... Audácia. As ligações tá tudo gravado. Eu falei, vai dar ruim isso aqui. E na época fiz vários colegas ali e no almoço eu comentei com com 2 colegas. Era a Aline e o Guilherme na época. Também tava. E aí eles falaram assim, eu falei, gente, mas eu acho que eu não vou, não. Você é louca? Como assim você não vai? Você aqui... Aí eles, tipo, tentando abrir a minha cabeça, porque eu tava com uma visão muito limitada, realmente. Você aqui é jovem aprendiz. Você ainda vai para o 2º semestre da faculdade, ainda vai participar de todo o processo de estágio. A vaga lá é efetiva, você tem que participar do processo. Você ia pular muitas etapas. Muitas etapas. E eu falei, tá, eu vou. Se eu passar bem, se eu não passar bem, eu vou continuar, porque o que aconteceu? Eu gostei de trabalhar na agência, né? Eu gostei de lidar com o público. Apesar dos clientes quererem te bater, às vezes. Eu adorava. Era muito dinâmico. O que eu achava que era super rotina, não. Cada dia é uma novela, cada dia é um caso diferente. Então... Mas eu participei de todo o processo seletivo, que na época era prova, entrevista, dinâmica. Então era um processo bem extenso do Bradesco e fui aprovada. Que legal.
E aí eu entrei, eu entro Baita no salto gigante. Cara, eu tava... Tempo, dinheiro, tudo assim. Tudo, né? porque eu entrei no Bradesco dia 1º de setembro. Então, assim, eu tava no segundo semestre da faculdade. Tinha acabado de entrar no segundo semestre da faculdade. Então, dei um super salto. Não passei por um processo de estágio. E aí pedi, né? Fiz a rescisão lá no Santander na época e comecei a trabalhar no Bradesco. Fui atuar na parte de atendimento às canais de qualidades do banco. Ouvidoria, Banco Central, Procon, etc. Que legal. E como é que foi essa mudança do mundo de agência para o mundo corporativo, vamos dizer assim, a parte da administração e, enfim, todas as complexidades de lidar com esses canais de reclamação oficial, que você tem que entender, talvez, o que procede, o que não procede, como é que é o funcionamento, a regra de produto... Isso no segundo ano da faculdade? Primeiro ano da faculdade. Caraca. No primeiro ano, segundo semestre. Cara, eu fiquei assustada. Primeiro, quando eu vi o tamanho do Bradesco na sede, que é o processo seletivo foi lá. E assim, eu entrar... Hoje tem ônibus dentro, circular, mas na época que eu fiz, você entrava no portaria principal e o prédio do recrutamento e seleção era, tipo, muito longe. É pra você ter que ver tudo mesmo. Assim. Mano, foi chocante, assim. Eu ficava assim, meu Deus do céu, isso aqui é uma cidade, literalmente. Então, eu fiquei muito, muito assustada com o tamanho. E quando eu comecei o processo e a entender o que eu ia fazer, eu falei, meu Deus, existe um mundo aqui. E eu fui para cuidar de crédito consignado, que é um dos carros-chefe de todos os bancos e dá muita rentabilidade. Eu fui para cuidar dessa parte e entendi que eu falei, nossa... E porque quem trabalha na agência fala, nossa, é mó de boa trabalhar no administrativo, é mó de boa. E o inverso é verdadeiro, né? Quem trabalha no administrativo fala, não, trabalha na agência, trabalha menos. Então, sempre rola essa competitividade aí do que é mais tranquilo. E, na verdade, vai ter assim, os seus prós e contras, como qualquer outro lugar. E lidar com manifestação do cliente era uma linha muito tênue, porque, assim, você tinha que ter o papel do banco em provar para o cliente que ele estava errado. E você tinha que defender, olhar e mostrar que o cliente estava certo e ver qual era o processo que estava errado. E dentro de uma escala Bradesco, cara, qualquer arquivo que você manda errado é milhões que impacta. São milhões de clientes. Então, quando você, na 4ª ligação do mesmo problema, você fala, alguma coisa deu errada. Então, eu não atendia o cliente, chegava tudo via sistema. Mas você respondia uma reclamação, respondia na 5ª do mesma situação, do mesmo órgão, que era o consignado, você falava, deu merda aí. E aí eu tentava acionar as áreas internas e falava, gente, recebi a 5ª manifestação aqui e aconteceu, deu um problema, vamos corrigir. Aí você vai olhar quantos clientes afetados? 50 mil. Você fala, porra, se 10% disso aqui ligar, fudeu, né? Já vai dar ruim. Vai capotar algum atendimento aí. Exatamente. E aí, assim, é uma pressão, porque Banco Central, prazo, Procon, prazo. Então, você tinha ali... E muitos casos eram fáceis, mas, cara, tinha outros que você não sabia o que acontecia. Que você falava, mano, onde é que tá o erro? Onde é que não tá? O que aconteceu aqui? Por que a situação do cliente chegou nesse ponto? E foi aí que eu falei, bom, então agora eu vou trilhar minha carreira no banco, vou ser ouvidora. Então, ao invés de eu responder para a ouvidoria do banco, eu vou ser a ouvidoria, eu vou estar lá na ouvidoria. E aí eu fiz todo o estudo ali para tirar a certificação de ouvidora do banco, ler e consumir o Código de Defesa do Consumidor, porque dentro da ouvidoria você também tem um lado que você defende o cliente, né? Então, perante o banco e defende o banco perante o cliente. E aí eu fiz e falei, vou ser ouvidora, é isso que eu quero e não atuei na ouvidoria. Só tirei a certificação, isso E eu acho que foi aí que nasceu a minha paixão pela experiência do cliente. Por olhar e falar, cara... a dor do cliente, porque o cliente ele tá ali com o salário dele, com a prestação que ele tem com o banco, com as contas que ele tem, e ele conta com a gente para ajudar, porque a gente não tem uma educação financeira. O Brasil não é um país que sabe lidar com o dinheiro, que sabe lidar com as finanças. Então, você, né, banco, a gente tem o papel de ajudar e de facilitar. Então, foi aí que nasce a minha paixão pela experiência do cliente. E como é que
participar disso, por exemplo, e ter trabalhado na agência influenciou o restante da sua carreira, assim? Porque eu vejo que acaba te trazendo um olhar relativamente único, porque, por exemplo, eu entrei no programa no Itaú, na época eu fiz programa de trainee, eu entrei já, foi depois da faculdade, etc. E parte do programa eles falam assim, vai rodar na agência, sempre estimula, vai ouvir, vai pra... na época de pandemia, eu tinha contato com a galera do atendimento, ficou muito mais fácil, e ficava fazendo o tal do carrapato, ouvindo ligação e etc., para sentir um pouco desse termômetro que é muito número, e você, às vezes, não cria empatia. Só que eu sei também, já vi vários casos de pessoas que vieram do destino ali comercial e talvez não navegaram tão bem no que, assim, quando você vai para uma corporação grande, tem todo um jogo de influência ali, um negócio diferente. E no seu caso, não. Assim, você pegou muito seu aprendizado e trouxe. Eu queria entender um pouco como é que isso influenciou, assim, na sua carreira. Eu acho que isso foi o fator que determinou os próximos passos que eu daria na minha carreira. Porque você aprende a olhar, você vai desenvolver um produto. Você não consegue desenvolver sem ouvir o cliente, sem olhar e falar, cara, será que isso é de fato uma dor ou eu só tô querendo aumentar minha receita? Uhum. Ou só tô querendo vender mais um tipo de seguro? Sim. O cliente precisa disso? Quando você vai ouvir, então, o termômetro, ele é muito real. Eu acho que todo mundo deveria ter a experiência de ou ficar, ou estagiar, ou passar ali, fazer um job rotation, ficar 3 meses numa agência vivenciando o calor, pegar dia de pagamento, ver Sim. o caos que é, assim. Hoje, até que diminuiu um pouco por conta da digitalização e tal. Se falar de 10 anos atrás, era diferente. Mas ainda assim é um puta termômetro, né? Então, Sim. todo o processo... E quando a gente estava fazendo melhorias, né? Então, eu era de um departamento de back-office, de operação, e a gente sempre tinha que olhar para melhoria de processo. Meu primeiro gestor no banco, ele veio de uma consultoria, então ele tinha um olhar muito legal de melhoria, de pensar, de fazer o diferente. Então, ele sempre provocava a gente nisso, né? Então, se a gente está recebendo muita reclamação disso, o que a gente pode fazer? E a gente falava, não, eu vou lá na central, porque a central está informando errado. A gente vai dar um treinamento, a gente vai explicar como funciona esse produto, para que quando o cliente ligue, ele já tenha... Então, a gente começa a inserir quem está na frente dentro do processo. Legal. Então, você convida pessoas da agência, você convida as pessoas do atendimento para fazer um processo de cocriação junto, porque o que você tem de conhecimento, de dados, de informação, é muito diferente do que quem está na ponta atendendo o cliente sente. Então, ele consegue trazer para o jogo, sabe? E aí, nesse processo, teve eu estava de férias, algumas coisas aconteceram na minha vida, sempre quando eu estava de férias, que foi dentro desse departamento de operação, o Bradesco sempre teve ali um movimento muito forte de inovação, sempre foi reconhecido como um banco que trouxe muitas inovações para o mercado. Mas dentro de operações, cara, como que a gente inova? Como que a gente... Né, todo mundo quer ali uma inovação disruptiva, que é algo muito uau. E aí foi criada uma área de inovação dentro desse departamento. Eu estava de férias na época, meu nome estava lá no processo seletivo, por conta de avaliações de indicadores, de Your Life e tudo mais. E aí eu passo a integrar uma área de inovação ainda dentro do departamento que eu era, para justamente olhar os processos. Então, eu saio um pouco do operacional e vou para essa... Mas eu carrego comigo essa experiência do atendimento, né? De você olhar e falar, quando o cliente ele vai no Banco Central, ele já está muito... Sim. Então, assim, a gente precisa... Ele ir até lá, né? Ninguém quer ir no Banco Central de brincadeira, cara, né? Ninguém acorda assim, sabe? Tipo, hoje eu vou ter um problema e vou abrir... Tem algumas pessoas que gostam de pôr... Quando eu falo, gosta ali, né? Deixa eu ver uma oportunidade aqui. Foi a primeira vez que sentiu o gostinho ali. O problema... porque pros órgãos reguladores, o cliente vai ter sempre a razão. Para toda a indústria, né? O cliente, ele vem em primeiro lugar. Mas a gente sabe que existem algumas situações em que a gente tem que provar ali que não foi uma falha do banco, que o cliente agiu de má fé, coisas do tipo. Eu tô pensando aqui, né? Tem que ter esse lado de ouvir o cliente na sua história, porque como é que você vai ser uma maquiadora que não ouve o cliente, né? Então você tem que já nascer junto, porque não tem outra forma de fazer isso. Legal. E como é que foi esse andamento aí?
até o momento que você chegou em canais digitais, ou que horas que começa a se falar de produto para você? O Open chegou junto ou foi depois? Como é que foi esse período? Então, quando eu ingresso nessa área de inovação, eu começo a ter contato, isso meados de 2015, 2016, eu começo a ter contato com tudo que era tecnologia nova que estava por vir mundialmente. Então, começou a falar de Open API, começou a falar de blockchain. Então, muitos estudiosos do banco, os grandes executivos, eles participavam de convenções e o Open Finance estava dentro desse pacote. Legal. Então, vinham estudos da área de pesquisa do banco. Então, tem isso aqui. Então, crowdfunding, na época, quando nem se falava em que... vamos fazer uma... Não tinha isso, né? Então, como que a gente difunde? Será que dá para implementar no banco? Será que não? Então, eu começo a ter um contato aí. Foi o meu primeiro contato com o Open Finance, mas muito para estudos. Mas era um campo assim... isso vai ser para alguns anos, isso não é para agora. Mas a gente já sabia que viria esse movimento porque começou fora. E nessa época que eu trabalhei com inovação, eu trabalhei na parte do InovaBrá, como mentoria de produtos. E foi aí que eu entro em produtos. Fazia parte de um grupo de produtos. O Habitat? Ainda não tinha o Habitat. O Habitat ele veio depois. Né? Quase que eu usei o outro nome aí, laranja. Laranja, tá concorrendo. Ainda não. Eu participei, cara, do segundo e do terceiro ciclo ativamente. Então, a gente ainda não tinha esse prédio, né, que as startups podiam ficar alocadas. A gente fazia o processo de recrutamento e seleção dessas startups por meio de formulários, vídeos e alguns mockups e tal. Cara, o pessoal de marketing lá tá de parabéns, porque eu não consigo ouvir Brá e não associar Bradesco. Fica na minha... Bradesco. Eu não lembro que raio de propaganda que foi, em qual contexto, mas fica de Bradesco. Tudo que vai de Brá e fica no Bradesco, não sei o que é Brá. Fala, já vem na hora. Tudo de hora. Brá. Teve a época das Olimpíadas, que foi muito forte também. Em 2016 que teve aqui. Não. Foi bem forte essa campanha. Mas aí eu começo assim. Então, eu fazia parte de um time de produtos. Então, eu tinha ali representantes de crédito, de investimentos... de financiamento, tinha toda uma galera e tinha eu que era do back-office desses produtos. Porque o produto que fosse nascer, o novo modelo de negócio, uma melhoria naquilo que a gente já tem, relacionado com alguma startup, ele já tinha que nascer sem back-office. Ele já tinha que nascer otimizado, ele já tinha que nascer com um processo redondo, porque justamente, a gente falar de um banco tradicional de mais de 80 anos, muita coisa operacional. Você chegava na área de cheques e falava, cara, as pessoas ainda usam cheque? Sim, as pessoas usam. E usam muito cheque. Tem um número absurdo. E aí você fala, as pessoas separando na mão, você fala, não pode ser que ainda exista assim, com tantas marcas. Então você olhava e falava, ainda tem muita coisa para melhorar. Então eu comecei aí. E aí foi quando eu entro em produtos. E aí eu me apaixonei. Falei, cara, é isso que eu quero seguir. E atuei bem forte em inovação e tive meu primeiro contato com canais. Canais era um outro grupo, né? Então, fazia parte do... A gente chamava de polo produtos. Tinha um polo canais. Então, a gente tinha muita interface com eles. Porque o produto, ele terminava com a venda num canal. E todo um processo de digitalização. Quando você estava lá, já chegou a chamar Bradesco Experience? Já. Eu saí de lá quando era o BI. Legal. Foi bem na mudança. Eu saí na migração, assim, do novo nome. Mas ainda quando eu comecei a atuar em canais, era canais digitais de experiência do cliente. Então, e aí começa de forma estrutural e organizacional a metodologia ágil, implantação de vilas e tudo mais. Quando eu estava com inovação, em 2016, a gente já atuava. A gente entrava em salas e ia rodar ali algum projeto com startup, fazia... Mas não era um modelo organizacional. Depois veio, e aí eu passo para canais digitais, que era já um outro departamento, para ajudar a implantar algumas vilas dentro do banco, né? A disseminar essa cultura de inovação. Então, eu tive ali toda uma capacitação. Eu falo que o Bradesco é uma grande escola. Tem essa fama também de formar as pessoas. Acho que talvez um ou outro ponto mudou um pouco ultimamente, de trazer pessoas pontuais ali, mas no geral eu entendi que não trazia muita gente de fora. Não, sempre foi um banco de carreira fechada, eram poucas pessoas que chamavam, né, que a gente fala que vinha do mercado. A gente fala, brincava, esse daqui veio da onde? Do Carrefour? Da onde a gente ficava fazendo essas alusões?
Mas eram bem poucas as pessoas, era muito carreira fechada, as pessoas do próprio banco. Isso mudou nos últimos 2 anos, mudou bastante. Mas até então, não. Né? Até então, ali era uma formação mesmo. Eu fui, acho que a 2ª ou a 3ª turma a ter a certificação de agente de inovação dentro do banco. Então, tinha as consultorias que pegavam literalmente na nossa mão e ajudavam a gente. Legal. Porque uma estrutura tão grande, com 100 mil funcionários, você não, um departamento só não conseguia dar vazão nas demandas. Então, isso foi difundido. E aí a gente começa a implantar essas metodologias. Então, em Canais, que foi o último departamento que eu fiquei dentro do Bradesco, eu participava de projetos mais estratégicos para o banco, né? Justamente porque tinha essa... Eu permeava por várias áreas, né? A gente chamava de uma área cross, assim, porque não era eu não cuidava só do canal mobile, ou só do canal WhatsApp, ou só do internet banking. Eu tinha que olhar a solução. Os projetos que eu assumi na época eram projetos cross, eram projetos multicanais. Então, se o cliente começasse a jornada em um e ele fosse para o outro, ele tinha que ter a mesma experiência. Então, o meu olhar era para isso. E aí foi aí que eu tive contato com o Open Finance. Foi aí que assim, o segundo contato, e aí de forma ativa, que é quando veio a regulação em 2020. E aí, como é que chegou essa bola pra ser quadrada, veio redonda, como é que foi? Cara, olha, mais uma situação de férias eu estava. E aí então já ficou aprendizado, né? Não sai de férias. Não sai de férias. Tipo isso, ou sai, desliga tudo. Na época eu tava de férias, era em julho, e aí minha chefe falou assim, me ligou e falou, olha, quando você voltar, tudo que você tá fazendo, você vai... Esquece. E aí você vai cuidar de 3 coisas. Tá. 3 coisas. Então, uma é sigilosa, eu não posso te contar agora. 2 eram sigilosas. Fica tranquila, curte suas férias, vai ficar mole, vai ficar tranquila. Mas assim, só que vai ter que dar uma equilibrada nos pratos. 2 projetos, a entrega é antes, e o outro é só pro ano que vem. Ah, não. Aí eu pensei, suave, só pro ano que vem? Imagina, a gente tá acostumado a entregar coisa com 2, 3 meses. Só pro outro ano tá suave. Eu não sabia que esse outro se chamava Open Finance, né? E aí, quando eu volto de férias, primeiro eu toquei Era Disney. Eu cuidei de Disney. Era a venda de streaming da Disney dentro dos canais do banco. Caraca, que maneiro. Foi um dos projetos aqui, aí um parênteses, que de grande aprendizado, porque era justamente promover uma experiência com uma empresa que é referência em experiência, que é a Disney, né? Sim. Então, muitas reuniões... Tinha muita interação com eles? Sim, quase que diárias. Aprendi muito, muito, muito mesmo com o time Disney, tanto do Brasil quanto de fora. Os caras são muito, muito criteriosos, assim. Legal, mas, tipo, no nível que eu nunca tinha visto, assim. Olha aqui no Bradesco, para você aprovar algo, você tem que pedir a bênção ali de algumas pessoas. Mas na Disney era bizarro. E aí eles levam muito a sério, assim, todo o encantamento. Então, foi muito legal. O segundo projeto era a aquisição que o Bradesco fez com o Banco da Flórida, que é o BAC Florida Bank. Hoje chama Bradesco Florida Bank. Mas, na época... E aí foi bem quando entra a pandemia e toda a aprovação do CAD, teve que se congelar, enfim, mas era específico para o público private, então tinha um modelo de Por isso que eu nem conhecia esse banco. Também não conhecia, só conhecia por causa do projeto. Pelo amor de Deus. Era algo mais específico. Então, esses eram os 2 projetos e tinha o Open Finance. E aí, na época, a minha gestora falou assim, mas o Open Finance... Ele vai ficar em terceiro plano num primeiro momento, porque a gente tem que entregar esses 2 antes, mas você já vai participar de algumas reuniões, você já vai ficar, porque, né? Você tem 50 braços normalmente, né? Vai então esquentando aí. Já vai se familiarizando. E aí eu entro em Open Finance. Dentro do Bradesco, no primeiro momento, houve uma divisão do que era regulatório para o que era negócio. Então, eu fui para a parte de negócio, né? Tinha um papel mais estratégico de... O que o Open Finance traz? O que a gente pode usar? Isso é uma resposta que ninguém tem até hoje, né? Não, exato. Como que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Né? Quanto que a gente vai aumentar em receita do banco? O problema não é ter resposta. O problema é alguém descobrir antes de você e aí você tá enrolado. Exatamente. É a famosa todo mundo nessa corrida, né? Vamos ver quem consegue primeiro. Exato. Mas foi aí que eu tive meu primeiro contato. E aí já estava em viés de fase 1. A gente implanta a fase 1 e começamos todo o processo para a fase 2. Janeiro de 21. Janeiro de 21. E eu saí em fevereiro de 21. Fiquei pouco tempo no Bradesco, mas foi um tempo, assim, insano, né? Porque eram reuniões diárias, era pandemia, então tava aquele caos.
E aí eu saio do Bradesco nesse momento. Mas antes de sair do Bradesco, já tinha, assim, deixado todo um planejamento tanto de ideias quanto de produtos que poderiam ser criados a partir do compartilhamento de dados e da iniciação de pagamentos. E como é que foi ter a sua vida profissional ali, criada ali, né? Tanto tempo. Não, o Bradesco decidir fazer essa mudança. Porque eu acho que muita gente que, por fazer essa questão da carreira no Bradesco, etc., até não muda, né? Porque dependendo da situação, você não vai encontrar outro lugar que está exatamente naquele formato ali, né? Exatamente. Eu me mudei, né? Eu fui morar em Osasco por conta... E em dado momento, o prédio que era lá no Morumbi, ele foi fechado. E a gente foi tudo para a Cidade de Deus. E eu me mudei, porque aí era completamente inviável sair do Grajaú e ir para Osasco. Não dava. Mundo de Oz. Eu morei não é fantástico o Mundo de Oz. E, assim, o Bradesco é família, né? Total, assim. Foram mais de 10 anos ali. Foi ali que eu constituí a minha família. Então, o meu marido eu conheci no Bradesco. Legal. O meu enteado estuda no Bradesco. Então, assim, a minha vida, mesmo eu não estando mais, eu passo na frente do Bradesco todos os dias. Eu entro e saio da Cidade de Deus, assim. Eu vou buscar, eu vou levar meu marido, coisas assim. Então, eu tô sempre ali com a dinâmica. Pra quem é do Rio de Janeiro, a Cidade de Deus não é a CDD do Rio. Existe uma aqui em Osasco, onde fica lá o Bradesco, etc. Porque se pensar lá no Rio, o pessoal fala, cara, entra e sai na CDD todo dia. Como que é isso, né? O Bradesco é lá, como é que é isso? Assim? Não sabia que tem um prédio do Bradesco lá, não, é aqui em Osasco. É a matriz do banco, onde foi... Ali tinha, na época, né? Tinha hospital, tinha várias coisas. Hoje são só prédios. E além da Fundação Bradesco, que é a escola. Mas, assim, foi um processo... eu cheguei num momento da minha carreira que eu falava assim, cara, eu tô aqui, cuido de uns projetos gigantes, sou responsável, estou com reuniões na executiva diariamente e eu preciso dar outros passos na minha carreira. E eu comecei a fazer um processo de mentoria, né, de carreira. E aí, nesse processo, num sábado, eu recebo um convite para participar de uma entrevista de um processo seletivo no Mercantil. Te ligaram no Bradesco LinkedIn, também? Não. Dessa vez foi pelo LinkedIn. Mas eu entrei num processo de crise. Eu fiquei, meu marido que o diga. Porque, assim, eu queria muito viver outra experiência, conhecer o mercado e sair da bolha Bradesco, que eu já estava há muito tempo. Mas eu tinha muito medo. Porque desde muito nova, não tinha assim... Se der ruim, se perder o emprego, não tem quem pague a conta, né? Sempre foi, assim, eu que ajudava em casa. Então, não tinha aquela zona ali mais segura. Então, cara, eu sou mulher, é mais difícil. Como que vai ser esse processo? E se não der certo? Porque a gente tem alguns estereótipos no mercado financeiro. Mas eu queria. E eu ficava nessa crise. Tipo, eu tinha muitos amigos. Eu estava num momento muito bom no Bradesco. Eu tinha a confiança da minha liderança. Então, assim, quando eu recebi a proposta, eu fiquei nessa crise existencial. Meu mentor me ajudou na época. E eu falei, não, eu vou porque eu quero ir. Não fui para cuidar de Open Finance, tá? Eu vou chegar nesse ponto. O convite nem era de Open Finance, nem... Falei, bom, eles nem devem estar nesse rolê aí. Nem estão olhando para esse negócio. Nem estão olhando, não são S1 e S2, então tá tudo certo. Porque eu sabia que o negócio ia ficar bem mais embaixo com a entrada de fase 2 e fase 3. Mas eu decidi aceitar o desafio, então me despedi sem happy hour, porque era pandemia, sim, sem aquele... Triste. Foi um processo assim... Tiveram pessoas o pessoal de banco adora happy hour, né? Não, faz parte do dia a dia, né? É uma tradição, tem que ter. Tem que ter um happy hour toda semana, assim. Tinha que ter, era muito gostoso, Na época de trainee, eu também já tava ligando pra nada já. Mas a gente tinha projetos muito curtinhos, assim. De, passa por uma área, 2 semanas, e vai pra outra e tal. E a gente fazia happy hour pra comemorar todo o encerramento de área. Então, tipo assim, toda hora, vamos comemorar. E happy hour, e vai. Hour. Tudo era motivo pra fazer. Exato. E mesmo sem motivo, a gente fazia happy hour. Só que tem uma coisa que é muito, né, que eu falo que é muito relacionada a propósito de vida. E que eu olhava assim, eu sempre me perguntava qual é o meu papel na sociedade? Que tipo de transformação eu posso promover? E como que eu posso contribuir para uma mudança real? Então, quando eu recebi o convite do Mercantil...
o propósito do banco me atraiu. Você já conhecia o mercantil? Quanto você Não sabia conhecia, dele? não sabia nada do banco mercantil. Não conhecia. E aí fui conhecer e falei, cara, um banco para as pessoas 50 a mais, como é isso? Porque eu tava muito no... Tá chegando, eu vou poder abrir conta lá. Quando eu tava ali no Bradesco, a gente começa a vir todo um movimento de fintechs, muito digital, e o público, e aí vem o roxinho ali com uma linguagem, aí vem outro com não sei o quê, e você fala, meu, os jovens, a galera que tá se bancarizando agora, que tá no primeiro emprego, ninguém tá abrindo conta num banco tradicional, tá todo mundo indo para um banco digital. E é a corrida dos bancos tradicionais para se equiparar. Sim, tá todo mundo olhando lá. Mas e a outra parte da população, Sim. que até 2030 já vai ser mais de um terço? Sim, Tá sim. falando aí de mais de 70 milhões Não, de e é uma galera 50. que movimenta super a economia. Sim, 46% das tomadas de decisões nas famílias são por pessoas 50 a mais. Sim. Então, assim, você olha e você fala, meu, tem uma oportunidade gigantesca. 50% dos empreendedores brasileiros têm mais de 50 anos. Não, e a gente tava brincando aqui e tal. 50 a mais, vamos dizer assim, antigamente talvez fosse... A expectativa de vida era mais baixa e os 50 hoje representa, vamos dizer assim... Você tem muito mais vida depois dos 50 do que tinha vários anos atrás, né? Então, exatamente. Economicamente, já tem gente que está gastando mais do que gastava antes, está aproveitando alguma coisa que construiu, ou está ativa no mercado de trabalho, empreendendo, igual você falou. O cuidado com a saúde, o cuidado com o planejamento financeiro, ele mudou de um tempo para cá. A gente tem um caminho gigante para percorrer ainda. Sim. Mas a expectativa de vida aumentou, as pessoas entenderam, as pessoas passaram a se cuidar melhor, e aí elas se organizam, trabalham e chegam um dado momento e falam, cara, eu vou curtir minha vida, ou eu vou trabalhar agora no que eu gosto de fato, porque até então eu tive que trabalhar a vida inteira nesse mercado, mas agora eu vou trabalhar aqui. Então você vê um crescimento gigante, e quando eu recebi o convite, e aí eu fui convidada na época para cuidar de WhatsApp, do canal WhatsApp no banco. Porque esse é um público que ele não é tão digital, ele não é nativo digital, apesar de cada vez mais ele estar se digitalizando, mas ele não nasceu digital. Mas ele usa o WhatsApp todos os dias. Sim. Ele tem dificuldade com o aplicativo do banco, mas o canal Sim. WhatsApp e Facebook, eles estão ali sempre. É uma galera que já tem uns grupos, já recebe meme. O bom dia que você recebe da sua mãe, da sua avó, das suas tias. Sim. Elas estão ali todos os dias para lembrar que... Tem todos os dias. Então, assim... Minha avó é a rainha do Zap. Assim, ela manda tudo, porque assim, era engraçado que lá na família, a minha avó, ela sempre usou muito o telefone. Então, ficava ela e minha outra tia-avó horas e horas conversando e tal. E em algum momento, sei lá, alguns anos atrás, minha avó migrou pra internet. Então, ela fica muito no Facebook e no WhatsApp, assim, mas muito mesmo, assim. E aí, você vê lá, ela manda... Às vezes ela digita uns negócios errados, manda um áudio, compartilha as coisas. Vem de tudo, vem vírus, vem tudo, né? Às vezes eu mando no grupo da minha família e falo, gente... Calma aí, vó. O site oficial... Agora que saiu recentemente o Valores a Recuperar do Banco Central... Não, já mandaram... Gente, esse não é o link oficial, ó. O link oficial é esse, né? Porque, enfim, tem muito disso. Então, quando... Eu falei, putz, cara... vou encarar esse desafio. Eu fui muito pelo propósito, legal, sabe? Legal. E eu falei, vai ser algo muito diferente do que eu tô acostumada. Eu sempre gostei de atuar com bancarização, com público classe C e D, porque eu olho pra minha família, eu olho pra minha experiência de vida, pro meu recorte. Então, assim, cara, tem uma população gigante ainda aqui. Não? Tem mais de 34 milhões de pessoas que nunca tiveram contato com um banco, que não tem conta. Então, assim, como que a gente ajuda essas pessoas a cuidar das suas finanças, a planejar, a se organizar e a ter as mínimas condições de vida, né? Então, eu falei, bom, cara, é isso, eu vou. E fui. Na primeira semana eu cheguei lá e falei, então, mudou tudo. Agora que você assinou o contrato, vem cá que eu vou te contar. Foi muito engraçado, porque eu cheguei no primeiro dia. Você tirou férias entre o Bradesco e... Tirei 20 aí, dias. tá vendo? Ó, foi nesse processo. Para com isso aí. Para de tirar com férias, isso. né? Foi porque eu tinha Você tá perdendo reuniões importantes aí. Para com isso aí. Pois é, cara.
E aí, no meu primeiro dia mudou, tipo, o diretor que me entrevistou não ia ser mais o meu chefe, foi eu ia ficar com outra diretoria, e até aí tudo bem. E aí comecei a participar ali de uma reestruturação do canal, a gente fazendo toda uma revitalização do aplicativo. Participei de algumas reuniões do WhatsApp, mas aí deixei totalmente o WhatsApp de lado e vieram outras pessoas que hoje estão cuidando muito bem dele lá. Tá super bombando. Mas fiquei ali no app, cuidando do aplicativo, já tinha experiência de canais, até que a pessoa que, né, minha gestora na época, falou assim, vai ter uma reunião de Open Finance, que era Open Banking na época, vai ter uma reunião de Open Banking, será que você não pode participar ali para ajudar o pessoal? Cara, nesse dia eu olho... Hoje eu olho e falo, se eu não tivesse entrado nessa reunião... É só você falar alguns assim... cabelos brancos não teriam surgido, É sabe? só você falar assim, pô, uma baita oportunidade ali, muita exposição, bacana. Vai lá que vai ser Seu legal. conhecimento, assim, ó, que você veio do Bradesco. Isso. Aí eu fui, né? Tá bom, entrei na reunião, não conhecia ninguém. Eu estava, sei lá, no meu segundo mês de banco, remoto. Pessoal tudo de BH, também remoto por conta da pandemia, mas assim, eu tinha zero contato. Coloquei meu fone e fiquei ali participando da reunião. E aí eu comecei a ver que tinha algumas informações desencontradas. Eu pensava, mano, eu vou ter que falar, mas eu não quero falar. Eu sempre fui muito ativa, não consigo ficar quieta. Eu pedi a vez ali, então, ó, mostrei. Aí eu tinha um desenho de jornada, né? Porque a gente que é produteiro, a gente tem sempre uma jornada, uma ideia de como funciona, ó, porque a gente literalmente desenha para as pessoas entenderem o fluxo. E aí eu falei, bom, é assim. Cara, Pô, que legal. Pode tocar, pô. É isso, pode fazer parte do time. E aí, cara... Parabéns, contratado. Na semana seguinte, na época, um colega meu falou assim, ligou pra minha gerente e falou, então, cara, me empresta ela, deixa ela ficar aqui com a gente, porque eu tô sozinho. E aí eu fui ficar com Open Finance, eu fui olhar a parte da jornada de experiência. E foi aí, só que diferente do Bradesco, que era só negócio, lá era fase 3 e regulatório. Pô, já falei pra um monte de gente aí. Regulatório, pra mim, é o mal necessário. Assim, mal necessário não, é importante pra caramba. Mas é um assunto pesado, denso pra caramba. Pesado, muito. Eu não vejo muitas formas de deixar ele leve e interessante. Já tentei, gente, já. Mas, assim, é muito pesado, assim. É muito pesado. As datas foram super curtas, complexas. Então, a gente teve que pescar as pessoas dentro do banco para poder fazer. E, diferente do Bradesco, o volume era muito menor em relação, né, o volume de pessoas ali para atuar dentro do Open Finance, dentro do projeto. E a incerteza. Mas o que é? Para onde vai? Ninguém conseguia entender. É um processo difícil de entender, mas... E aí, quando a galera entendeu o compartilhamento de dados, veio o raio da iniciação de pagamento. Tipo, mas, né, o que eu ouvi muito, assim... Mas por que o cliente vai pagar via Open Finance se ele pode pagar por Pix? Mas por que ele vai pagar pelo Open Finance lá na... E aí a gente dava sempre o exemplo, o cliente está no checkout de um e-commerce, sim. Mas por que ele não vai pagar com cartão de crédito? Que ele já está acostumado. Por que ele não vai... E aí você tinha que falar que é uma nova forma e você tinha que ir driblando os trava-línguas. Para poder conseguir explicar, para poder conseguir, né? E mostrar um valor e que ainda é meio difícil de explicar. Não, e muitas vezes tem que falar assim, cara, esse é o desenho. Você tem que ter fé que ele vai melhorar muito. Assim. É tipo assim, olha, o mercado tá indo, o mercado tá indo para esse lado. Pra gente chegar na versão legal, a gente vai ter que passar por essa, assim. Exato. Confia e vamos, porque se você for ficar procura, assim, se você quiser achar justificativas para não fazer, vai ter várias. Exatamente. E no regulatório, você não tem muito para onde correr. Tem que fazer, tem que entregar. Exato. Tem data, o regulador, né, dentro dos mercados que a gente tem, o mercado financeiro, o regulador, ele é bem presente. Sim. Então, a gente tinha que fazer. E aí, não dava para abraçar o mundo e a gente tomou a decisão de vamos fazer primeiro o regulatório. Depois a gente olha o negócio. Não, mas já tinha claro essa ideia de que não vamos entrar como voluntário e beleza. Ou você teve que ralar um pouquinho? A gente era obrigada a participar de fase 3. Mas e da 2? Da 2, não.
Da Então, 2 mas era... a 2 teve que... E aí a 2 é aquele dilema, né? Fala assim, ei, galera, vamos entrar na 2? Não, mas a gente não fez nem a 3, que é obrigado ainda. A gente nem cumpriu o regulatório, que aí vem o peso do regulatório. Sim. Faz a 3 e faz a 3, depois a gente conversa para fazer a 2, né? Então, e a gente tem um modelo específico de negócio dentro do banco, e a gente tem levantado algumas questões junto ao Banco Central, justamente porque o nosso modelo de negócio, a gente é um dos maiores pagadores de folha do INSS, mas a gente tem um custo para isso. Então, abrir os dados, né, a partir do momento que você quer ter, você tem que expor. Então, como que a gente vai... como que o modelo de negócio se sustenta, dado que a gente tem ali um custo por cada por cada cliente que a gente paga a folha, né? Então, tem um modelo de negócio muito específico para a gente, mas tem muita oportunidade também, porque por ser um público muito... Tem muitos clientes que vêm do INSS, que ou por aposentadoria, né, por tempo de serviço, ou por invalidez, enfim. Vários tipos de benefícios, a gente tem um beneficiário muito forte. Eles já tiveram conta em outros bancos, uma grande parte deles, né? Então... meio que o... Bom, se o seu foco é atender público 50 a mais, a maioria deles já teve conta, né? Em algum outro... Apesar do Mercantil ser um banco antigo, ter também ali os seus 80 anos, a gente tem os bancos que a gente chama dos tradicionais, que é o que está na cabeça das pessoas. E você acaba tendo conta em algum deles. E acaba tendo a conta. E hoje você acaba tendo conta em um deles. Eu costumo dizer que os clientes começam a ter 3 bancos. Um banco do governo, muito, né? Porque precisa ter ali todo o processo de PIS, de FGTS, etc. Você tem o banco que você recebe o seu salário da empresa, que muitas das vezes com a portabilidade ficou mais fácil, mas a empresa tem ali o convênio com aquele banco. E você tem um banco digital que você quer testar para ver como é que se essa coisa funciona mesmo, né? Sim. Então, os clientes eles estão nesse processo, e o compartilhamento de dados ele te abre uma porta muito grande para você trazer o histórico, para você conhecer melhor esse cliente. Porque o cara recebe o benefício comigo, mas ele é empresário. Ele aposentou, mas ele é empreendedor. E toda a movimentação do negócio dele está em outro banco. O crédito que eu poderia dar se eu conhecesse ele com base no histórico que ele tem seria muito maior. Mas eu tenho uma limitação porque eu não o conheço. Então, o Open Finance ele traz essa amplitude para você ter uma oferta mais direcionada. Só que aí a gente tomou a decisão de cumprir primeiro o regulatório, até por conta da data, era abril e tinha que entregar em agosto. Então, assim, tinha muita coisa para fazer em 6 meses. E fizemos até que a gente começa a estruturar. Tá, agora que a gente implantou, entregamos o regulatório como detentor de contas, também vamos olhar para essa parte de iniciação de pagamento. E aí, no Natal, não era férias, mas era um feriado. Eu estava indo viajar, inclusive. E no meio do caminho, meu gestor me liga. Então, a gente teve uma reunião e a gente vai ser iniciador de pagamento. Caraca, cara. Tipo assim, tá. Então, tá bom, vamos ser iniciador de pagamento. E aí, começa a ter todo o desdobramento para sermos iniciadores de pagamento. Aí começa a jornada. E aí, como é que, por exemplo, foi o processo de ouvir o cliente também? Porque o Open Finance tem essa dificuldade também. A gente está falando de termos difíceis. Acho que muitas coisas a gente botou na rua. Falou, olha, por falta de um nome melhor, vai esse aí, vamos ver o que acontece. E os públicos também mudam muito, assim, né? Pagar com Open Finance, Pix de outro banco. Eu tive uma conversa com o pessoal do BV aqui num episódio, e aí a Mari estava falando que numa das conversas lá, fazia muito sentido para os clientes lá deles falar sobre trazer o seu histórico financeiro, alguma coisa assim, histórico financeiro fazia mais sentido que compartilhar os dados, coisas assim. Como é que foram um pouco dessas primeiras conversas ou ideação que vocês tiveram? E até pensando já no processo, o que vocês fizeram quando chega com uma solução, igual vocês fizeram? Cara, eu sou um pouco resistente à americanização de termos, né? Então, o termo Open Finance e Open Banking, eu não acho que ele é o melhor para o modelo brasileiro, para a nossa população. Porque na hora que você pergunta para algum familiar seu, você já ouviu falar de Open Banking? O quê? As pessoas não conseguem, sabe? É muito... Teve a notícia lá, né? O pessoal confundiu com Open Bar. Tipo assim...
Eu gostei muito da Austrália, que usou um nome relativamente amplo o suficiente lá, que é o CDR, que é tipo o direito do consumidor aos dados. Era alguma coisa assim, tipo, por exemplo, LGPD é estranho, mas você entende quando alguém fala. Porque a tradução é assim, o significado das siglas está em português. Você fala assim, cara, Lei Geral de Proteção de Dados. Você já, pô, Proteger os meus dados, exato. Você fala, pô, tem uma força de lei, então é algo sério. Assim, tem algumas coisas ali. Mas, enfim, faz parte. A gente faz do limão uma limonada. E a gente Sim. tenta traduzir justamente esse termo. Foi aí que a gente começou a fazer os estudos. Por quê? Dentro das participações dos GTs, a gente via as pesquisas com o usuário, a gente via as entrevistas. E eram poucas ou quase nenhuma com entrevistados 50 a mais. Tô falando com millennials, não sei com com os quem eles estão 30, falando. com os 40, até os 45, quando você tem ali o traço de personas, você tem até recentemente alguns testes de usabilidade que a gente acompanha. A gente não tem esse recorte. Então, eu pedi, né, para o nosso time de pesquisa, falei, não, vamos entrevistar, vamos movimentar isso aqui para a gente entender o nosso público, porque a gente tem um recorte muito específico da população. E já é difícil. Se já tá difícil para quem é mais digital, para quem não é muito mais complexo. Porque eu não posso pôr uma jornada assim, você quer pagar isso aqui via Open Finance? Eu não sei nem o que é isso. Eu não vou fazer uma coisa que eu não sei. Já existe uma resistência, a gente já tem uma série de tabus que a gente tem que quebrar, porque a gente parte da lenda dos nossos avós que o banco vai roubar seu dinheiro, que o banco nos, o meu dinheiro eu deixei lá, meu dinheiro sumiu. A gente não pode culpá-los também, né? Não, de forma alguma. Passaram por poucas e boas. Com certeza, historicamente, a gente tem aí um processo não muito fácil na nossa economia. E aí a gente vem desmistificando algumas coisas. Então, quando vem alguns termos mais complexos, a gente tem que traduzir isso para o nosso público. E aí a gente começa a entender as dores. Então, é um processo constante que a gente tem do banco de entrevistas, de conhecimento. E a gente identifica que um dos processos que causava muito atrito de jornada era a renegociação de dívida. Então, assim, já não é uma condição legal de estar. Você está numa posição de devedor. Sim. Ninguém quer estar com o seu nome restrito. Então, né, Mas é uma situação ruim, mas o ato de renegociar, ele deve dar algum certo alívio, nem que seja momentâneo, porque, em teoria, você conseguiu alguma condição, nem que seja de melhorar a parcela e alongar a dívida, mas algo que te dá uma aliviada, fôlego, um fôlego, Então, né? se a parcela era 500 e por esse valor você não conseguiu honrar o teu compromisso, e com uma renegociação você, sei lá, cai para 300, você fala, bom, beleza, eu tenho um fôlego aqui para tratar. Mas quando você está numa situação de devedor, você vai ter o banco ligando, você vai querer um crédito e você não vai conseguir. Você vai querer o teu cartão. Talvez você não queira nem abrir o aplicativo, né? Então, você já fala assim, aí você começa a transacionar menos. Você acaba usando a espécie de forma mais ativa do que quando você... Porque você não quer ter aquele contato, né? Sim. E aí, beleza. Cliente, a gente conseguiu uma boa negociação para ele, mas aí eu tenho que gerar um boleto. E o nosso índice de fraude em 2021 cresceu mais de 700% em relação à fraude. Não o índice do Banco do Brasil, tá? Sim, mas assim, 700% numa base que já não devia ser pequena, né? Não é... Não. É bizarro, assim. A gente fala que... o que a gente ouve aí, que o brasileiro precisa ser estudado, real, porque não é para amadores, né? O Brasil não é para amadores. Não. A gente tem muita fraude, a gente tem muitos problemas e com problemas com boletos, inclusive. Tem muita gente que... Cara, você nem aposentou ainda, você tá para aposentar, o INSS... Já tem gente te ligando ofertando empréstimo. Olha, É bizarro. Aconteceu comigo recentemente, eu não sei como... não sei onde que vazou, eu tava com um processo na justiça, e aí fica público, sei lá, e aí tem lá o advogado que tá representando, e aí a pessoa pegou dados do processo, do advogado, e o meu número não sei da onde,
e me mandou uma mensagem como se fosse o advogado. Exatamente no momento que meu celular tinha caído dentro d'água, eu perdi, então eu tava mexendo os contatos do WhatsApp no celular novo. Então veio um número com a foto do advogado, entendeu? Tipo assim. Aí eu achei que era advogado. Até porque você não vai saber o número do advogado de cor. Exato. E aí começou a falar que eu tinha ganhado uma baita grana, e eu achei estranho porque era muito maior do que qualquer coisa que eu tava imaginando e tal. Aí eu falei, tá bom. E aí, beleza, como é que eu faço para receber? Esse valor já é líquido? Já e tal. Como é que eu faço para receber? Eu vou gerar o documento aqui, não sei o quê, só um minuto. Aí gerou, mandou um documento. Assim, muito porco, muito porco. tô tudo cheio de erro de português, etc. Mas eu tinha que pagar para regularizar alguma coisa para eu receber o valor. Aí eu até escrevi pra ele, cara, muito fraco esse golpe. Aí o cara me bloqueou lá e tal. Aí eu falei com o advogado, falei, olha, tá rolando isso aqui. No nome de vocês, talvez, se a pessoa fez uma vez, ela vai fazer com certeza mais. Mas eu fiquei pensando assim, cara, se eles estão fazendo é porque tem gente pagando. Tem. Ele não vai perder o tempo dele ali à toa. É muito... Quantas notícias você já viu de golpe que tem no mercado, de link que as pessoas clicam, de uma série de situações. E quando você pega esse recorte de novo da sociedade, 50 a mais, em que clica e que as letras são muito pequenas, não enxerga ali. E você cai. Não, nesse, eu já te liguei pra minha mãe e falei, caraca, meu irmão, vai cair uma bolada. Tá. Aí na hora que ele mandou... Já tava fazendo dívida. Eu falei, meu irmão, é agora, vamos botar tudo no cassino. Aí na hora que eu liguei, que ele mandou o documento, eu falei, porra, mano, você não tinha o direito de me dar esse gostinho e tirar ele de mim, pô. Que sacanagem, cara. Palhaçada, né? E era um negócio que eu sabia que ia demorar, mas nem tava na minha cabeça mais. Aí eu fiquei com isso. Agora eu já esqueci e tal, mas, cara, que raiva. E eu pensei assim, foi tão real pra mim ali por um momento... que você começa a entender realmente como é que as pessoas caem. A tal da engenharia social é bizarro. É bizarro. E é triste, né? Porque é aquele dinheirinho ali que... Então, imagina, você tem que pagar um boleto de R$300. Então, e aí você paga um boleto e é fraudado esse boleto. Ele não vai para pagar a tua dívida, ele vai para pagar pra conta de um fraudador. Então, a gente viu uma oportunidade aí de falar, bom, acho que o Open Finance ele traz, ele pode mitigar um pouco essa situação, porque a gente tem um processo de convergência digital para que as pessoas tenham uma aderência maior. Então, as pessoas estão se digitalizando, os nossos clientes eles estão cada vez mais ativos no app, no WhatsApp, por que não? Mas aí acontece dele pagar via Open Finance porque ele não costuma ter o saldo em conta lá? Existem vários cenários, né? Então, existe muito o cenário de que ele tem a dívida e ele meio que deixou a conta que ele tinha aqui e tá movimentando uma outra conta. Para ninguém descontar. Então, deixa ali e ele abriu uma conta em outro lugar. Tem alguns que tem, por exemplo, um recorte do beneficiário temporário. Então, ele vai receber, você se acidentou e temporariamente você vai receber um benefício do INSS. E aí você contraiu uma dívida com a gente, contraiu um empréstimo, um cartão, enfim, e você cessou o seu benefício, porque você voltou a trabalhar, enfim. Sim. E aí você voltou a ter relacionamento com outro banco, por exemplo. E aí essa dívida, muitas das vezes, é uma dívida esquecida, assim como tem o dinheiro de valores a receber, também tem um monte de dívida que a galera... Putz, eu tinha essa dívida, e a dívida que às vezes era 50, ela acaba virando muito mais, por conta da incidência de juros. E aí tem vários cenários e a gente viu que tinha essa oportunidade. E a gente foi falar com o cliente. Falar, será que daria certo? Entrevistamos alguns clientes. É mais fácil. Mas aí eu não vou precisar mais ir na lotérica pagar o boleto? Não, a senhora vai pagar tudo aqui direto pelo aplicativo, pelo link e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a fazer o teste. E aí a gente teve uma entrevista de um cliente muito legal que ele fala, nossa, isso economizou muito do meu dia, porque eu ia ter que imprimir o boleto, ia ter que ir num lugar para imprimir o boleto, porque ele tinha uma dificuldade. Ele falou assim, eu não consigo pagar boleto no aplicativo. Então, eu imprimo o boleto, eu vou numa casa lotérica ou num banco... Foi o dia. E já perdi o dia. Então, o dinheiro tá lá na outra conta, ou então eu ia ter que sacar. Então, o trâmite para isso, né? E em termos de segurança também para o cliente, a gente falou, cara, porque a nossa visão de Open Finance é resolver o dia a dia do cliente, sabe? É facilitar.
Porque, por mais que a gente disponibilize algumas funções e ferramentas de gerenciamento, de gestão, não é uma dor latente. Eu acho que a gente precisa resolver problemas, igual o Pix resolveu. Sim, O Pix, ele veio e ele ganhou esse boom, ele teve essa explosão e essa popularidade porque ele resolveu dor em várias camadas da sociedade. Você tinha desde pessoas que precisavam pagar fornecedores e tinha que fazer DOC e TED diariamente, pagava uma tarifa para isso. E o custo... Era ruim, ainda tinha que pagar. Era ruim e ainda tinha que pagar. E ainda tinha que esperar no outro dia, aí tinha horário, tinha todo um processo. A comparação do Pix, principalmente para pessoa física, com o que tinha antes, né? TED, DOC, é até injusto, assim. Era... Não tem... Como a gente viveu sem o Pix, né? É bizarro. E você atingiu uma camada assim, cara, você tá na praia, vem lá no Rio, em Copacabana, o Globo, o Mate, tipo, aceita Pix? Porque esse cara, ele já tem uma dificuldade de formalização. O Pix virou uma entidade hoje em dia, não, né? Tipo, as pessoas... É como se fosse algo diferente do dinheiro. Tem gente que fala do Pix... Como se ele não fosse. Como se não fosse dinheiro. Assim, exato. olha, não sei o que do Pix. Ninguém falava antes assim, igual lá, PixBet, que aposta... Ninguém falava TED, TED, Bet. não, entendeu? Eles mudaram até uma forma de comunicar, de falar de dinheiro. Falar Pix é até mais leve que falar dinheiro. Exatamente. E o Pix, ele trouxe ali uma bancarização, né? De novo, eu volto no ponto que eu gosto muito desse recorte da sociedade e de impulsionar isso. E que ele bancarizou uma galera. Justamente pela facilidade e pela comodidade de que eu preciso vender esse copo, mas eu não tenho uma maquininha para cobrar, né? Eu não consigo passar um cartão de débito. As pessoas já não andam mais com dinheiro, porque pode ser assaltada a qualquer momento. Então, como que eu vou receber? Aceito um Pix. Então, assim, é bem menos burocrático do que outros meios de pagamento, principalmente para quem é um trabalhador informal, sabe? Hoje, por exemplo... É óbvio, né? Tem tudo que é lugar. Mas hoje mesmo, aqui em São Paulo, eu parei no sinal. O pessoal... Às vezes deixa vendendo alguma coisa ali no retrovisor do carro e tava lá o Pix. Pode levar e faz o Pix aí no caminho e vambora. E vida que segue. E as pessoas estão... Beleza, vou fazer um Sim. Pix. É óbvio que... Não tô querendo incentivar, né? Ou glamourizar o trabalho informal, do porquê dele tá lá, etc. Mas é uma ferramenta que pode ajudar ele a seguir com a vida dele. Talvez mais rápido do que se ele estivesse dependendo só do dinheiro ou qualquer coisa assim, né? O brasileiro, por natureza, ele é um sobrevivente, né? Então, a gente tem... A forma dele tá lá é a forma que ele encontrou dele não tá, talvez, no mundo do crime, mas ele tá levando dinheiro pra dentro de casa pro sustento da sua família, sabe? Sim. Então... E isso ajudou, isso facilitou, o Pix facilitou. E eu acho que o grande diferencial do Pix para o Open Finance, apesar de uma coisa estar interligada à outra, mas em termos de popularização, é porque o Open Finance ele ainda não resolve uma dor da população, da grande massa. Porque o Open Finance está muito ali para os funcionários dos bancos, para os clientes que estão participando de alguns pilotos. Ele não popularizou, ele não tem... Dentro do banco ainda, se você pergunta para quem atua em outras partes do banco mais distantes, assim, né? Então, você vai pegar uma galera que está em outros processos. Você já usa o Open Finance? O quê? Eu gosto da analogia de que o Open Finance é uma internet, assim. A gente está construindo ela. Daqui a pouco ela vai para banda larga, daqui a pouco ela vai estar em todos os celulares, etc. Aí as soluções que vão ser feitas em cima disso, que aí vão ser, de fato... O que vai chamar a atenção das pessoas e tudo mais, assim. Que por enquanto tá naquela fase de nerd, assim. Pô, tu tem um amigo que tem internet e usa meia-noite. Tem que usar... de escada. Exato. Tá meio underground. Tá meio isso mesmo. E é partindo dessa problemática que a gente chegou na nossa solução. Então, como que eu começo a popularizar isso? Como que eu começo a mostrar para o cliente que na jornada dele, do dia a dia, isso pode ser facilitado? Então, isso eu posso trazer. Então, ao invés de eu falar para o cliente pagar via Open Finance,
quando eu tô fazendo uma negociação com ele, mas eu tenho, não sei, tem alguns que comentam, não, eu não tenho mais conta nesse banco, eu não sei como é que eu vou pagar, me gera um boleto aí que depois eu pago. Não, mas agora você consegue fazer online, você pode pagar com qualquer outro banco, não preciso falar para ele, paga via Open Finance. Você sabia que você pode pagar agora com o seu saldo de qualquer outro banco? Então, isso trouxe para o cliente falar, é? Como que é? Me explica. E, claro que também tem ali toda uma curva de aceitação. Sim, sim. Desconfiança, enfim. A gente tem aprendido e melhorado, otimizado melhor essa comunicação. Mas foi daí que nasceu a ideia da gente fazer esse case e deu super certo. A gente conseguiu implementar dentro do nosso processo de renegociação. E aí fomos até os ganhadores aí do prêmio. Não, foi legal pra caramba. Eu lembro que quando eu vi, assim, eu achei super diferente. Imaginei que assim, no final do dia, a ideia também da premiação lá no Open Awards, acho que era muito mais para incentivar essa troca e falar de casos pro cliente final, né? Pra gente incentivar esse impacto. Mas acho que muito para estimular um pouco desse pensamento criativo, assim. Então, meu foco é o problema. Qual que é esse problema que está acontecendo? Pô, dentro de crédito tem essa dor aqui para os dois, né? Tanto para a instituição quanto para o cliente. Porque o cliente ele quer voltar. É igual você falou, o cara perdeu o dia. Eu tenho uma conta específica que eu preciso pagar, que eu já tentei e falei assim, é uma conta da PJ até. Falei, cara, eu não posso passar isso no cartão e aí fica recorrente. Pelo amor de Deus, para de me mandar boleto no e-mail. E aí é isso, toda vez eu esqueço, aí eu pago uma multa de 3 centavos, sei lá, porque é um valor muito pequeno. Mas ainda assim Mas é uma coisa... encher o meu saco todo mês, chega um e-mail lá no meio de outros, mensalidade de não sei o quê. Falo, e essa é justamente uma das dores. Isso porque a gente ainda mandava, tem um processo de envio de boleto físico, porque muitos clientes não têm e-mail. Nossa, e aí é dinheiro, tá? Dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, a cadeia que engloba todo esse processo... Então, tem várias variáveis ali. Então, você, além da fraude, né? Então, você tem o custo operacional que você consegue reduzir e a confiabilidade e a segurança do cliente e a comodidade dele, né? Porque, cara, e-mail, aí o cliente... eu não lembro a senha do meu e-mail. Aí já passou a data de pagar, aí liga de novo. Sim. Aí chega o e-mail, aí ele não consegue abrir o PDF. Então, são várias situações. A SMS, se você mandar linha digitável, ele não sabe copiar. Ou tem o fraudador mandando uma outra para ele. É muito bizarro, assim. Então, quando você tem ali Eu fico muito pé atrás desse SMS. Porque sempre vem de um número que você não sabe se esse número é ou não. E com a incidência de golpes e fraudes tão absurda que a gente tem, cara, você olha e você fala, não vou pagar. A minha mãe, né? Eu entro lá, aí eu entro na plataforma para retirar de novo, assim. Pra pegar emitir a segunda via, né? A minha mãe, ela já, assim, qualquer pessoa que liga... eu sou do... Não vou falar com você. O banco não me liga, eu não quero... Minha mãe já, tipo assim... E eu falo pra minha mãe, não faz, não aceita, não atende, não clica. Por conta disso, porque ela é muito mais propensa a cair numa fraude. E como é que você pega essa situação e fala pra ele, mas beleza, pode digitar a senha do outro banco aqui, que vai dar certo. Que vai dar certo. A gente tem ali alguns mecanismos de mostrar para o cliente de jornada com vídeo e você consegue olhar e falar, é seguro, é assim, é do mesmo jeito que você loga. A gente ainda tem algumas fricções. E agora a gente tem uns estudos no de repente ele bate o olho e fala, opa, senha do outro banco, mas eu não tô nesse banco, então... Tanto que agora a gente tem várias discussões nos como GTs se eu do redirect. A senha do Exato. Do redirect. E aí você fala assim, não, mas você tá fazendo esse processo, ninguém tá vendo, não é algo assistido, né? Você tá num ambiente seguro, assim como você acessa o aplicativo. Você tem o segundo fator de autenticação, então todos os bancos têm. Então, a sua senha, ou a senha de letras, ou um token, o que seja, você consegue ter. Então, é um processo, assim, alguns a gente fica com o cliente na linha para fazer o processo. Porque ainda dá problema, né? Ainda dá problema. Eu repito muito essa história que eu fiz, que eu alinhei com o gerente, como na época de teste. O gerente falou com o cliente, falou assim, olha, o fulano de tal, que é do Itaú, vai fazer um teste com você para você fazer
Na época era compartilhar dados, PJ, né? O PJ era muito difícil de testar, né? Precisa do cliente. Pô, ele falou com o cliente, combinou, falou o horário que ia entrar, entrei no Teams, falei com ele. Aí passou no momento de botar a senha, ele parou. Ele falou, não vou. Ligou pro gerente, falou, irmão, é isso mesmo, isso aqui tá cara de fraude e tal. Aí ele falou, será que ele não tá vendo pelo computador a minha senha? Assim, não, ele falou, pode fazer e tal. Aí ele acabou fazendo. Mas eu senti que o cara tava já escaldado. Se eu tivesse, por exemplo, já sofrido algum golpe... Eu falei, irmão, não quero saber disso não, cara. Eu vou fazer esse troço. Esse é um dos problemas que eu acho que, como ecossistema, a gente precisa superar. Porque quando a gente fala de compartilhamento de dados, já remete vazamento de dados, todo mundo vai ter acesso aos meus dados, não vou fazer isso. É que você falou dados, o que está associado a dados, a palavra que vem junto é vazamento, né? Vazamento. Não então, vem mais outra coisa. Por tanta coisa que a gente ouve da mídia... Você fala, não vou compartilhar os meus dados. Hoje a gente tem ali tem crescido o número de compartilhamento, mas a gente sabe que boa parte está dentro do ecossistema. As pessoas estão ali... Ainda tem muita resistência justamente porque a gente precisa trabalhar a confiança das pessoas, né? E não é fácil. Confiar no banco não é fácil. Confiar num processo digital é mais difícil ainda. E aí, num processo digital que envolve os seus dados... E aí você fala, cara, quem vai acessar os meus dados? É muito Você pensa louco. que boa parte da população... beleza, muita gente não está no banco. A outra grande parte que está no banco está endividada. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que estava endividada e gostava do banco. Igual você falou, a vida da pessoa vira um inferno e o valor exorbitante, etc. Como é que toda essa parcela da população que já tem essa versão a banco vai ouvir... Olha, confia em mim, divide o dado aqui comigo. E outra, depois que ela compartilhar um dado, se ela tiver um histórico que não é bom, provavelmente não vai vir nada de bom pra ela. E aí você vai criar uma geração de pessoas que falam assim, meu irmão, eu não vou compartilhar nunca, não vou fazer nada. Exatamente. Vocês começam a se frustrar o esforço pra fazer a segunda vez vai ser absurdo. Então, eu vejo que, assim, é como você falou, né? A gente tá construindo, tem coisa pra caramba pra fazer ainda. Eu ouço algumas pessoas falando, mas isso vai dar certo mesmo? Mas será que vai dar jogo? Será que vai dar bom? Porque, cara, é muito louco pensar nisso. Assim, não, gente, vai dar... Ninguém imaginou que a gente ia acessar a conta do banco pelo celular. Então, quando vê isso, né? Você vê isso acontecendo. Você vê isso acontecendo. Você vê que o papel moeda, ele passa por um plástico, por um cartão, e ele deixa de estar no cartão, ele tá... Você encosta o celular, você encosta o relógio. Então, assim, você vê que existe a mudança, a curva de aderência. Então, toda vez que a gente fala de inovação, principalmente inovação disruptiva, ela tem uma curva longa e lenta para a aceitação da população. Sim. O WhatsApp mesmo. Há quantos anos tem o WhatsApp e há quantos anos ele é popular? Todo mundo usa, ninguém meio que vive sem ele. Mas até ele chegar nesse processo, levou-se anos. Então, claro que hoje, cada vez... E ele passou por um processo-chave, que o Pix também passou, de ter um nome fácil, que ele virou Zap. Enquanto não virou Zap, não tinha feito sucesso. Cara, é engraçado que eu tava conversando isso esses dias e eu falei, que nome a gente poderia dar pro Open Finance pra ficar uma coisa mais dinâmica? Eu vou fazer uma série documental da Let's Open. A gente vai pras ruas achar esse nome aí, ver o que o pessoal fala desse negócio, pra ver o que sai, assim. Que sai? Eu acho que é uma boa, tem que ser um negócio fácil... Enfim, não eu vai. defendo muito que tem que ser um negócio fácil, um negócio brasileiro, uma coisa assim, tipo, WhatsApp. Zap. Exato. Sabe? Tipo, uma coisa assim. E a gente tem já essa... mas tá cheio de gente que trabalha com a gente e não fala Facebook, fala Facebook. Ela fala, pelo amor de Deus, Instagram. Cara. Exato. Eu não aguento. LinkedIn. Fala, não! Exatamente. Tem esse rolê aí, meu. Mas esse eu acho que é o pulo do gato, assim. A gente precisa popularizar, sabe? O Open Finance. A gente precisa... Tive umas ideias malucas, assim, justamente porque talvez a popularização do Open Finance, ela não vai se dar no mercado financeiro. Ela vai se dar por resoluções de problemas da sociedade, em que a gente olha e fala, qual é a dor da sociedade hoje? Putz, a gente tem uma dor com um índice de roubo. Ninguém mais consegue sair de casa sem se preocupar se vai ser assaltado no ponto de ônibus ou se dentro do metrô vão furtar o teu celular.
Ou se você tá parado na rua, vai chegar um cara de bicicleta e vai levar alguma coisa sua, vai levar tua bolsa. Você, eu conheci várias pessoas. Eu cresci na periferia que, assim, esse é o celular do ladrão, esse é o celular que eu uso. Sim. Esse é o celular que eu deixo as minhas contas se do o banco. ladrão for muito antigo, ele sabe. Sabe? Ele já falou, anda aí, cadê o outro? Cadê o outro? Cara, já teve uma época, porque eu chegava tarde da faculdade e eu andava com dinheiro. Porque se o ladrão vir, pelo menos eu tinha ali 50 reais pra dar, melhor do que não dar nada e ele dar uma bala na minha cabeça. Sim. Porque você tem que ter A gente tem que pensar nesse tipo de coisa pra conseguir viver. É nesse tipo, quando a gente começa a olhar para dores da sociedade como um todo e a gente traz algo que pode ser que através do compartilhamento entre os órgãos e as instituições, aí a gente pode ter um caminho de popularização do que não só financeiro. Legal. Nessa da analogia da internet, o que eu acho que vai acontecer agora? Vão nascer parcerias e formas, etc., da gente pegar o Open Finance regulado e levar ele para outras indústrias, através de parcerias e etc. Então, sei lá, daqui a pouco as várias imobiliárias estão usando isso para confirmar renda. Daqui a pouco, para confirmar a sua identidade e ver que é você mesmo. Daqui a pouco, uma indústria que não tem nada a ver vai começar a usar isso em parceria com uma instituição ali que está fazendo, obviamente dentro da LGPD e tal. Então, acho que na ideia da internet é como se o sinal estivesse chegando em mais locais, etc., através de outros formatos, né? Então, eu acho que a gente tem esse caminho, assim, pela frente. E acho que a gente tem que cada vez mais fazer essas provocações. E até estava pensando assim, será que seria possível a gente criar grupos de trabalho para não olhar para o financeiro, para olhar para outros mercados e que a gente pode estabelecer parcerias com o mercado de telefonia? O cara roubou o celular e, de alguma forma, eu já consigo fazer o bloqueio em todos os bancos, ele não vai conseguir usar por conta que eu tenho uma autorização dele a compartilhar que ele foi roubado. Será que eu consigo, no mercado imobiliário, ter uma recomendação? Então, assim, poxa, eu vou estudar, vou morar no Rio de Janeiro, porque eu passei na UFRJ. Mas onde eu vou morar? Qual bairro? Qual apartamento? Qual lugar? Que não sei o quê. Com base no teu histórico, com base no teu consumo, com base na tua rotina, eu posso te recomendar como imobiliária um lugar para você, um apartamento, um bairro, enfim. Então, você começa a olhar e fala assim, poxa, faz sentido, isso aqui está resolvendo uma situação. Mobilidade urbana é outro ponto que eu acho que a gente tem muito a explorar se a gente tiver um olhar com parcerias, né? Com metrôs, CPTM, ônibus, e olhar e falar, cara, tem oportunidade aí da gente mesclar. Parece ser muito louco quando você tira do mercado financeiro, mas eu acho que é aí que a gente pode ter insights que vão trazer valor agregado para o cliente. Né? E acho que isso vai acontecer à medida que o Open Finance evolui e vai saindo fricção também. Né? Porque à medida que vai ficando mais fácil ser usado, aí de novo na analogia da internet, é como se ficasse com mais velocidade, começasse Chega uma fibra ótica. Exato, e aí, por exemplo, no começo da internet não fazia sentido ter streaming porque a internet era ruim. Você tinha que fazer o download e tal. Então eu acho que esses tubos que a gente tá construindo vão facilitar esse negócio. A gente vai ter primeiras versões bem tristes perto do que vão ser lá na frente, né? Falar, lembra do tijolão, vai chegar essa época. Vai chegar. Lembra que tinha redirect? Nossa, que loucura. E a gente vai ser a galera que vai estar aqui no bar, tomando um happy hour, tomando uma cerveja no happy hour ali, falando, pô, cara, lembra lá em 2022, 2023? Era a ficha do orelhão. Olha isso, como que era, como que a gente fazia, como que a gente fez, e hoje a gente tá dessa forma. Então, essa curva ela vai ser mais rápida, essa ascensão. Eu acho que a pandemia trouxe uma atração muito grande, né? As crises geram oportunidades. Então, no momento de crise que todos nós vivemos, as pessoas se digitalizaram, as pessoas entenderam, as pessoas passaram a confiar, as pessoas passaram a aceitar. Quem não pedia delivery de comida passou a pedir, porque era a única opção, e assim vai. Então, começou a ter um processo mais acelerado ainda, acelerou ainda mais esse processo de digitalização.
E então, em pouco tempo, assim, eu tenho fé. Eu espero. Sim, é um mercado que é para quem crê. Não, não... É isso, né? Mas é um mercado é apaixonante, porque quando você trabalha com inovação, e o Open Finance ele é uma inovação, você fica meio que na contramão de muita gente, né? Sim, as pessoas falam, essa galera é meio louca, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Imagina que as pessoas vão assistir filme de casa, elas têm que alugar, têm que pegar fita, tem que... Então, quando você começa todos esses processos de grandes transformações, primeiro você passa por um processo de descredibilidade. Acho que é isso. Que ninguém fala... Tipo, e as próprias pessoas do banco mesmo. Tem muita gente que ainda está super cético em relação a isso, que não comprou a ideia, que não comprou a situação. E aí eu acho que a gente precisa cada vez mais ter os patrocínios, né? Para que a gente, de fato... E que não seja só algo porque tem que fazer, porque é regulatório ou porque o Bacen tá mandando fazer. Dá para viver com um pouco dos dois, né? Da empolgação pelo negócio e de ter clareza dos pontos que não estão bons e que a gente tem que superar para chegar Para chegar. E a gente olhar e falar, cara, a gente tem muito que melhorar aqui. Da forma que tá, não vai para frente, real. Então, se a gente corrigir a rota e a gente tá nesse processo... E, graças a Deus, a gente tá conseguindo... olhar o ciclo, né? E falar, lançou, bicho, volta, tá muito ruim. Vamos fazer uma versão 2 aqui, porque não tá funcionando. E aí, na hora que também a roda... Porque acho que parece... Às vezes eu tenho a sensação que é uma roda quadrada. Assim, a bicicleta, a gente colocou uma bicicleta com roda quadrada. E ainda ela dá umas... Né, não tá fluido o processo. Sim. Então, acho que quando a gente... Mas é um processo de aprendizado. Todos nós estamos aprendendo. Hoje mesmo eu tava com uma galera de um banco, assim, tipo, eles me ligaram e falaram, ajuda a gente aqui que eu não sei o que tá fazendo, o que tá acontecendo. E a gente só tem conseguido passar por conta da parceria. É muito legal ver isso. Acho que isso é um dos pontos positivos, porque eu nunca tinha vivido isso pela minha experiência de banco, de tanta parceria era muito em fechado, construir. né? Era muito tipo, eu tô fazendo no meu banco, você tá fazendo no seu banco, e a gente briga para ver quem lança primeiro, e lançou um, aí o outro corre para lançar o mesmo produto para não ficar em desvantagem no mercado, mas o processo de cocriação, de trabalhar junto, tipo, a gente só conseguiu mas assim, teve um momento do nosso processo de iniciação pra gente conseguir a liberação do Bacen que a gente, tipo, não sabia o que tava faltando pra gente conseguir. E a gente ligava, aí o Bacen entrou de greve, foi um inferno. Mas, assim, outro banco falou, faltou isso. E aí você fala, putz, então, assim, ajudando. Ajudando porque, tipo, não é só eu que quero ser iniciador, não é só eu que quero vender, não é só eu que quero... Você tem que testar o outro também, Você tem que porque... testar, você precisa de todo mundo. De qualquer lado, você está pensando num caso que vai impactar o cliente, né? Ou ele... iniciando ou né, ele tirando fundo, etc. Então você está em uma das duas pontas sempre. A gente está chegando aqui no final. Eu queria te agradecer muito assim, pelo papo, pela abertura. Foi bem legal ouvir tua história e a sua experiência. Mas antes disso, eu tenho uma última pergunta que muda radicalmente aqui o assunto. Para encerrar, eu tenho perguntado para todo mundo alguma coisa da tua vida pessoal, não vale a profissional, então alguma coisa da sua vida pessoal que te deixou feliz aí nos últimos tempos, aí você pode dividir com a gente. Já me falaram sobre afiliado, já me falaram sobre banda, viagem com o pai, mudança de casa, bloco de carnaval, já me falaram de várias coisas aqui, e é muito legal conhecer esse lado das pessoas também. Lado. Cara, algumas coisas me deixaram bastante feliz, assim, nos últimos 2 anos. No último ano, a famosa casa própria. Que legal, então, parabéns. Isso foi algo que foi uma conquista tanto minha quanto do meu esposo. Então, assim, com a minha mãe eu já era uma casa própria, mas assim, né, lá imagino. Longe, bem longe, assim. Então, aquilo que eu falei, sempre 3 horas para chegar e tal. E a gente conseguiu adquirir a nossa casa. Então, isso foi uma conquista muito importante, bem recente, tá fresquinha. Que legal, parabéns. A gente se mudou em outubro. E o Open House, então, do... Então, passei por todo aquele perrengue de reforma. Mas é sobre isso, a gente conquistar, né? A gente tem um histórico aí de resistência, de luta muito grande e abrir caminhos para quem está chegando. Então, mostrar que é possível, mostrar que é real. Então, assim,
poxa, você olha... Eu falo muito da minha família porque eu acabei virando um exemplo e referência para os meus primos mais novos, para a galera que tá começando agora. Então, assim, eles olharem e falar, puxa, é possível. Porque eu ainda tenho... Boa parte da minha família mora em terreno da prefeitura. Não conseguiram ainda, mas a gente trabalha e a gente luta para que... E tendo uma referência ajuda muito. E é isso, né? Então, assim, esse foi uma das minhas últimas conquistas. Tipo, viagens também, né? Eu comentei que estive no Rio já 2 vezes esse ano, uma devido ao carnaval. Você falou de bloco, eu lembrei, porque sou apaixonada, gosto muito de carnaval. É uma boa bagunça. É uma boa bagunça. Eu tava lá na... Então, assim, são momentos que a gente fica tanto nessa loucura do dia a dia, do entrega, do prazo, não sei o quê. Mas nesse aí você não ganhou nenhum projeto novo, não? Não, eu ganhei. Mas... Aí, trazendo mais pra perto, assim, uma conquista que eu acho que ela tem e não tem relação com o trabalho. Mas como gosto muito dessa parte de inovação, eu participo de alguns hackathons, né? E eu participei semana retrasada de um hackathon e ganhei em 2º lugar. Que legal. Então, isso foi uma experiência muito bacana. De que tema que era? Tinha um tema fechado? Tinha um tema fechado. Eram soluções para o público 50 a mais. Que legal. Mas não vale, não, pô. Não, mas calma. Só que era chegou lá com o gabarito. Dentro de empreendedorismo e qualidade de vida. Pô, mas mesmo assim... não, pô. Vamos rever isso aí, gente. Vamos rever. Não, mas foi muito legal. Que legal. Porque eu tinha todo um histórico, assim, do tipo... Cara, eu conheço esse público. Só que eu cheguei no hackathon, eu falei, eu não quero fazer nada relacionado a banco. Porque eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero olhar para um outro recorte da sociedade. Eu quero olhar para uma outra dor, porque o público 50 mais e o etarismo, ele tem aí uma relevância e ele tem um descaso muito grande da sociedade. E ele tem já deve rolar um preconceito, né? Os 50 mais é isso, só faz isso. Eu já falei isso. Tipo, essa pessoa já podia se aposentar, né? Já trabalhou muito, deixa a gente fazer. Tipo, que bizarro, que ridícula, sabe? Não é assim. E as pessoas têm tanto a agregar, sabe? Mais que a gente. Mas sim, eu gostaria de aposentar aos 35, na verdade. Se eu pudesse, eu já estaria também, inclusive, né? Mas ainda não. Eu ia deletar até meu LinkedIn, Let's Open, ninguém ia ver mais nada. Mas, cara, foi uma experiência muito única, porque dentro do processo do hackathon, uma galera jovem. Porque eu já cheguei na fase dos 30, que eu olho os de 18 e falo, mano, tô ficando velha. E você vê o gás, e você vê... E aprende junto, né? Porque é uma galera... São hackers, literalmente. Você fala, não faço ideia que dava pra... Nossa, dá pra fazer isso? E eles fazem. Então, eu achei... Foi uma experiência muito, muito particular. A gente teve um processo de... Aí, só fazendo um jabá aqui, né? A gente teve um processo de construção muito bacana, porque a gente fez um recorte e pivotamos uma solução para as pessoas negras 50 a mais. Que legal. E dentro desse processo, dentro de validações, a gente sofreu alguns racismos e a gente chorou e a gente construiu. Eita. E aí a gente teve pivotou a última vez, era, sei lá, 3 horas da manhã. E foi o final de semana todo, tipo... Foi ficar no local e dormir, e foram, né, pra rua validar e faz entrevista e faz... Caraca, isso tudo... Meu Deus. E vai pra rua... E acontece, sei lá, um episódio desse... e a gente passou, assim, por uma situação... Eram, sei lá, 17 grupos. Nós somos o único que tivemos esse recorte, né? Porque muita gente se olhou pra... De novo, pra nossa família, pro nosso histórico. E, tipo, a pessoa com 50 a mais, ela tem... Às vezes ela vai fazer a faculdade nos 50... Porque ela sempre quis. Recente teve aquele caso super escroto. Escroto, exatamente. De uma mulher, né? Que as colegas de faculdade, de sala... Acho que agora até ganhou uma bolsa pra estudar. Ela ganhou, exatamente. Chegou animal. Essas pessoas... E aí, quando você traz pra um outro recorte ainda com a população negra, ela já tem estruturalmente de tantos problemas, já teve que sobreviver tanto. E agora que ela tem a oportunidade, ela não consegue. Porque você não encontra programas de trainee para quem tem 50 mais. Você não consegue estagiar. Então, se você fizer uma faculdade agora com 50... Você não começa a atuar na área. Se você conseguir atuar na área, você vai... Sim. Qual é com o background que você tem, com o conhecimento que você tem de vida, de carreira, que você sempre trabalhou. Sim. Você não trabalhou naquela, mas você tem uma bagagem. Então, a gente olhou assim... E aí, passar por esse processo foi muito gostoso, porque...
você aprende, você ensina e você olha e você fala, cara, eu consigo ser um agente de transformação na sociedade, sabe? Então, isso foi uma das conquistas recentes aí, pessoais, que apesar do tema ter envolvimento com o banco que eu atuo hoje, não tinha nada relacionado a banco, a solução não foi voltada para banco. Legal, super obrigado por dividir. E vou deixar o espaço aberto para você deixar uma mensagem final, quiser fazer a propaganda, deixar link, falar da área de maquiagem também, enfim, fica à vontade, eu coloco tudo. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite, o bate-papo foi super legal, foi super... a experiência de troca, eu acho que ela é o que a gente mais tem de valioso hoje. Eu quero agradecer aos meus parceiros de equipe, que sem eles eu não conseguiria fazer o que a gente está fazendo e a transformação que a gente está fazendo no Banco Mercantil. Não só quem está comigo no dia a dia, mas quem atua pontualmente. As pessoas sabem que não dá para citar nome, porque se eu esquecer de algum aqui, ó, a dor de cabeça vai ser... não dá. Mas as pessoas sabem, vocês são extremamente importantes. E os colegas de outros bancos, né, cara? Porque a parceria é incrível, sem eles também... A gente não conseguiria um muito obrigado mesmo. A gente tem muito caminho, segurar na mão do outro, assim, é muita oração e muita reza a todas as crenças aí, que cada um se apega no seu e vai, porque é sobre isso. Sobre a maquiagem, nem dá pra fazer um jabá, porque eu não tô mais atuando na área, eu faço só alguns cursos pontuais, alguns projetos. Tá fazendo difícil, pessoal, de mandar DM lá, conversar, que então... Mas me sigam no LinkedIn, vamos trocar experiência, vamos trocar desafios. Eu quero conhecer, eu sou muito curiosa, então eu gosto de aprender. E acho que é isso. Boa, obrigadão pela participação. Pessoal, agradeço vocês por acompanhar mais um episódio e fica aqui o aviso de novo. Este podcast, ele não é de graça, ele é pago. E você paga ele se inscrevendo no YouTube, se inscrevendo no Spotify, compartilhando aí com o seu time, com as pessoas que também trabalham ou que querem conhecer mais sobre o Open Finance. E, de novo, obrigado por acompanharem. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, um grande abraço.